teoricamente, É isso. É bugado. teoricamente, estamos ao vivo. Fechou. Então agora tá fechadão, completão. Só falta o Milo logar aqui, já tô colocando aqui. Todo mundo me vê na webcam, como é que tá hoje? E o Elbaco tá morrendo, entrei na mesa, tá com 12 de vida. Ô louco, como assim? Eu tô vendo, Isso aí de sacanagem. eu tô vendo vocês todos na webcam, vocês me Tá veem na mão, também. não tô Veneno mais, já tá fazendo efeito. Calma aí, guys, então. Era pra ser uma história rápida, mas o veneno ficou muito tempo agindo, porque a gente não É jogou. mesmo. É, vocês deixam a mesa ligada aí, ó. Pessoal, vocês me ouvem? Eu acho que vocês não estão me ouvindo, né? Alô, alô? Tá, mano, o Discord tá muito... Deixa eu sair do Discord e logar de novo, porque hoje pra mim não tá, não tá rolando, não. Cortou só pra mim? Não, eu não ouvi. Agora vocês me Aconteceu, ouvem? aí eu não sei o que aconteceu, entendeu? Porque Eu ouvi boa noite. Alguma coisa de boa noite. Quem não está me ouvindo no Discord? eu. Mentira, Não, mentira. Como é que eu respondo se eu não tô te ouvindo? Ai. É igual o negócio do cara que tá mentindo e o cara tá falando a verdade, né? Eu Né? mato ele. Ele tá morto? Não, esse é um mentiroso. Ai. E aí, pessoal, tudo 20 no D20, boa noite. Eu sou o Hokage, sejam muito bem-vindos. Hoje, dando continuidade à nossa história da Caçada na Névoa Sombria, que teoricamente seriam umas 3 ou 4 sessões durante esse mês, um dia sim, um dia não. Então a próxima sessão é quinta-feira, dia 15. Então já vamos passar para as apresentações e depois pau na jogatina, ver se alguém quer fazer o resumo, certo? Lockfire, Hugo, boa noite. Boa noite, mestre. Espero que todos estejam aproveitando a história, curtindo bastante. Teve bastante roleplay sessão passada. Talvez hoje, depende do mestre, mas teremos combate. Vamos ver. Mas a roleplay tá incrível, tá muito da hora. E bora que bora. Vamos ver se a gente que some esses aqui. Isso aí. É o Buff, Jeff, boa noite. Boa noite, como estão todos? Espero que bem. Se estiver assistindo a gente aí. Ai, vamos lá, né? Vamos ver se nós não morre e vamos ver se nós não perde o chapéu. Esse chapéu é importante. É verdade. Milo, Renan, boa noite. Boa noite, galera. Boa noite. E é isso aí. Enquanto o Elbaf não quer perder o chapéu, eu quero roubar o chapéu dele. Então vamos ver o que vira nessa sessão aí. Digo que Algo o Jeff... Algo me diz que esse chapéu vai acabar com o Guilherme. Não sei. Bastê, Guilherme, boa noite. Boa noite, rapaziada. Tudo na bem? Tudo bem? Nada. Expectativas, não? Ah, de sempre, né, mano? Viver, entendeu? Tentar encontrar as coisas aí pra ninguém morrer, né? Mas de preferência eu não morrer. Boa. Pra você que é de Ribeirão Preto, siga quem, Hugo? O que tá acontecendo? Nossa loja de geek de Ribeirão e região, onde vocês têm produtos geeks, nerds, provavelmente daqui a um tempinho algumas coisas de RPG também, vamos ver se a gente consegue. Daqui um tempo, quando ele colocar coisa de RPG, a gente faz um sorteio aqui no canal. E é isso aí. Pessoal, Bora. Então, bora que bora. Quem quer fazer o resumo é um de vocês. Eu vou só complementando. Eu vou ficar de step, eu vou ficar de staff. Se ninguém se candidatar, eu faço. Vai lá, Renan. Mas faz eu o gostaria resumo. que outra pessoa fizesse. Bom, eu vou fazer então, eu faço. Beleza. Boa. Bom, tudo começou numa fuga alucinante do Elbaf, não era Elbaf, que era Screw. Começa por aí, e na nossa jornada os dois famosos agora, né, digamos assim, Logfar e Bastet chegando na cidade, vendo toda essa confusão que acontece com Screw, que ele estava, né, com seu disfarce fugindo dos guardas. Nisso, Logfar e o Bastet se aproximam, Logfar entra mais proativo na parada,
impede que algo terrível aconteça com o Screw. E nisso o Milo, né, tentando fazer suas vendas por lá e só vendo o que ele pode pegar pra ele ali e tirar vantagem. Porque o bichinho é malandro. Nisso o Screw acaba sendo atingido por um dardo de uma zarabatana, é isso, mestre? É um dardo de uma besta mesmo, envenenado. Uma besta, tá? Envenenada. E bom, vamos atrás de um lugar onde Screw possa, depois de passar toda essa movimentação, vamos atrás de um lugar onde Screw possa ficar privado e poder revelar certas coisas que ele não pode revelar em público. Nisso o Milo consegue um ourinho ali extra, né? Com suas táticas de venda. Consegue enganar o Bastet. E consegue enganar também o Screw, no caso. E depois disso, chegamos numa taverna, onde eu consegui ir para um lugar mais privativo. Revelei minha identidade, que eu sou o anão Ebaf, que fugia do governo, está sendo procurado por causa das suas tecnologias, tá? Enquanto isso, o Milo lá embaixo estava conhecendo algumas pessoas, quer dizer, algumas criaturas, um gnomo que precisava de uma certa flor para a sua localidade, para ajudar ele. Nisso, o Baf desce, depois de revelar quem ele era para o Logfire e o Bastet, e começa a passar mal, achando ele que, no caso, que o efeito ia passar, ter usado o poder da cura, porém não funcionou direito. E agora o Baf está morrendo e precisa de remédio, que no caso é essa flor maravilhosa aí que vai me salvar. E eu não vou morrer. Que eu vou jogar aqui na tela para todo mundo novamente. Essa parte. Lembrando que é um perigo complexo, de fato, eu pretendo não roubar nos dados, então se acontecer, aconteceu. Né? Outra coisa, apenas um adendinho aí, é que vocês estão num mundo de etéreo, tá? O globo se chama Gaia e vocês estão no continente de Atlas, né? Mais particularmente na cidade de Silbar, que é a cidade mais tecnológica do continente. Beleza? Alguém quer complementar alguma coisa? Eu acho que a sua voz cortou pra mim, pelo menos. Se cortou pra todo mundo, ele estava falando da cidade de Silbar. Só nessa hora cortou. Eu ia falar que... Pelo menos pra mim. No continente de Atlas, vocês estão particularmente na cidade de Silbar, que é a cidade mais tecnológica do continente. Beleza? Se eu picotar, vocês me avisam, pessoal, e aí eu repito sem problema nenhum. Quero deixar claro que as táticas de negociação do Milo estão dentro das leis. Ô, mestre, rapidão. Pode falar. Mestre, rapidão, deixa eu te falar um negócio. Eu não tive tempo de montar a minha lista de magia, eu tô montando ela agora. Eu tô montando só com os nomes, tá? E aí, pelo menos pra ter aqui, pra não roubar quando preciso for. Beleza, sem problema nenhum. Bom. As minhas também, viu? Tá lá na minha lista de magias. E de fato, né? Porque você é meio clérigo, então tem que, né? Tem que fazer as magias. Eu ouvi. De fato, né? Porque você é meio clérigo. É verdade, caralho. Você tem que preparar umas magiazinhas aí, safado. Verdade. Verdade. Destacando também que o que acontece é que os gnomos, eles pediram para vocês irem até a Floresta Âmbar, que é onde se encontra essa flor. Mas é importante destacar que eles te apresentaram um desenho de uma flor. Eles não apresentaram uma flor real para vocês. Beleza? Outra coisa porque se ele tivesse uma flor real, a gente já tinha usado ela para salvar o menino Elbaf, né? Exatamente. E outra coisa vocês têm várias formas de chegar até a Floresta Âmbar. Vocês têm dinheiro, né? Vocês têm o dinheiro inicial e tal, que aqui a moeda chama Esper de ouro, prata e cobre. E vocês podem ir para lá de aerobarco, vocês podem ir para lá de portal, vocês podem ir a pé, vocês podem tentar dar a volta pelo mar aberto e chegar no outra extremidade. Mas isso vocês têm que ir até a Bahia. Assim vai. Vocês estão em Silbar.
Mas o que eu pergunto é, o que vocês fazem? Vocês estão ainda na taberna, um gole, um tombo. Bom, eu tô quase desmaiando lá, apoiado no Logfar, tentando não cair. Sem conseguir falar muito, respirando profundamente apenas. Eu arrasto o Elbaf até o balcão e chamo o nobre dono da taverna. E eu realmente pergunto. Eu falei, aí eu chego nele e falo assim, ó. Ele fecha as duas pupilas. Né? Aí eu. Isso eu não vou conseguir fazer, desculpa. Você teria alguma coisa pro meu amigo aqui? Não só vamos deixar uma coisa clara, não é bebida. Ele realmente não tá bem, mas talvez você tenha algum energético, alguma coisa que vá fazer ele se sentir melhor. A cura a gente já sabe qual é, então a gente vai em busca dela, mas eu acredito que ele não queira ser um peso morto no caminho. Ele pega e fala assim, ó. Não ser farmácia. Mas lembra, eu não sei se vocês lembram que os gnomos fizeram um bom fruto. No finalzinho da sessão eles fizeram um bom fruto. Quando eles deram pro Baf, você sente um pouco anestesiado, um pouco menos menos afetado, vamos dizer assim. É óbvio que o Lockhart provavelmente não sabe disso. E tá tudo bem, pode seguir o roleplay. Ele fala, Beleza. não ser farmácia. Gole? Me dá um. Ele bota assim, olha pros desenhos que ele faz, dos retratos. Ele olha pra você. 3 cobre. Não dá pra tirar aquela moeda de ouro que eu já te dei? Aquele Esper de ouro? Aí ele pega a moeda, te mostra e fala assim, ser pedido de desculpa. Ele devolve. Eu nem vou pedir desculpa de novo por isso. Aí eu ponho 3 moedas de cobre, 3 espers, né, de cobre em cima da mesa, bebo. E eu, e qual é o seu nome? Só pra eu lembrar de escrever no cabo do meu machado. Aí você vê que ele arregala os olhos e engole seco, tá ligado? Aí ele... John. E ele fica olhando assim pro Conhece nada. um filme chamado Meu Nome Não É John? Nunca ver filme. Beleza. É John, né? John. Sim, é John. Beleza, eu saí de lá. Eu ia rolar um intuição, mas deixa. Não, ele claramente tá mentindo. Não precisa rolar, tá ligado? Mas aí eu fico tipo, beleza. E sai andando. Aí você vê mais ele resmungando alguma coisa. Ter que tomar cuidado, tá ligado? E eu dou uma miguezinha, tipo assim, eu realmente pego o meu machado e começo, parece que eu tô escrevendo no cabo dele, sabe? Eu não tô, mas tipo, e olho pra trás. Beleza, e vou embora. Lembrando mais uma coisa, a flor que os gnomos mostram pra você chama Belladonna, tá? Com 2 L's. Eles olham pra você e... Então nós vamos hoje, nós saímos que hora? E lembrando que agora deve ser umas 4 de coach, 4 da tarde. Qual que é o caminho mais... como eu posso dizer isso? Sem tanta fiscalização do governo. Bom, geralmente é o caminho mais caro. Você mora em Silbar, né, Balf? Uhum. Você é de Silbar, então e o Milo também já passou por aí, então é nítido pra vocês dois o caminho
sem fiscalização, ou é de aerobarco que tem menos, mas ainda tem, ou é a pé ou de cavalo, alguma coisa assim. Tem poucos guardas na... Inclusive o Basté e o Lockfar viram poucos guardas nas estradas, tá? A caminho daí. Existem, mas tipo, os guardas que vocês viram, eles te deixaram em paz, tá ligado? Não fizeram alguma vista grossa. Dentro da cidade é mais forte a fiscalização. Por os aerobarcos é um pouco leve. De portal já é alta. Eles vão querer pagamento na hora, vão querer saber de onde veio esse dinheiro que você tá pegando. Eles ressaltam que você está pagando, aliás. Eles ressaltam que esse é um meio que não é para ser usado sempre. São os portais, né? Que é mais passagem para o governo ir para as cidades que ele precisa agir. Entendeu? Eu não sei vocês, mas eu prefiro ir de aerobarco, porque, bom, preciso de uma viagem rápida. Porque, né? Acho que vocês já sabem, eu olho pro pequeno, olho pro ponto, faço uns 3 dedos assim, 3 dias, eu acho. Talvez. Você vê eles se entreolhando e falando, nós vamos andar de aerobarco. Nossa, que bom. E não sei o que, tá ligado? Eu até topo ir de aerobarco, desde que você pague minha parte, porque portal pra mim seria muito melhor. Bom, vai de portal. Então, Mas- eu acho assim, ó, é a minha opinião pessoal. Lockfar sendo culto. O único que tem problema com o governo aqui é você. Problema com o governo? Que problema ele tem com o governo? Conte-me mais sobre Não, é isso. que ele buscou alguma coisa meio sigilosa. Por mim, eu saio e eu ainda meto pela bunda de quem aparecer, fi. O Machado tá aqui pra isso, pra abrir portas. Seja qual tipo delas vocês estejam falando. Concordo com o Bárbaro. Eu acredito que por portal será muito mais rápido e também não gosto muito da sua ideia não, Elbaf. Por mim, iríamos por portal mesmo. Aí eu boto a mão na cara e falo assim, eu poderia morrer agora. Meu Deus. O Milo sabe que o Elbaf chama Elbaf? Acho que não, né? Ele sabe que chama Screw. Não, é verdade. Desculpa, é porque eu tô lendo ali. É Tá, Screw. é Screw, É Screw. Ah, é verdade, a gente tem que chamar ele de Screw também, né? Mas se o Lockfar falou Elbaf, Então, olha, vai escutando, aí vai assim, ô, Elbaf. Eu boto a mão na boca dele assim. A gente Eu tem tô que com a mão na chamar cara, de eu tô Screw, com a né? mão na cara e eu tô com uma mão na minha cara e outra mão na cara dele. Aí eu É puxo pra ele gente chamar de Screw, né, na frente dos outros, né? Eu boto com a mão na cara, eu boto a mão na boca dele e faço assim com a cabeça também, concordando. Bem, Beleza, Elbaf. É isso aí, gente. Eu dou uma respirada e falo assim, e você? Qual é o seu nome mesmo, felino? Eu? Eu tô mais risada. Bom, o pequeno ali que não é, né? Pode me chamar de Bastê. E a sua opinião, Bastê? Qual que é? É que você tá morrendo, né? Então a gente tem que ir rápido. Aí você vê os Mas- gnomos falando assim, nós demoramos 3 dias pra chegar aqui a pé, né? A pé. No barco seria Muito, quanto? né? Seria 3 dias é mais quanto, que quanto 2, tempo? né? Era o barco Não. um dia. Bom, eu tenho meus motivos para não querer ir de portal. E eu usarei Eu acho desse que- motivo para não ir de portal. Então, se vocês quiserem ir pelo portal, ótimo. Me encontrem daqui um dia lá na floresta. Floresta não. Vocês vão parar perto de uma cidade perto da floresta, tá? Nós vamos se encontrar na floresta. Não tem tipo um aeroporto assim, Não. e lá na Tem floresta, né? Marbrona lá. Mas vai ter beleza. Marbrona lá. Nessa hora, o Milo olha. Não. Não saio de perto do meu chapéu. Falei que acompanharei você. Então iremos da forma que você acha melhor. Mesmo a contragosto. Mas o chapéu fica próximo de mim. Aí o Lockfar fica um pouquinho ressabiado. Voar?
Não acredito. Mesmo. Assim, qualquer inimigo que tá no chão, eu bato o machado e eu mato ele, entendeu? Se eu tô no alto, não tem como eu bater o machado, porque se eu bater o machado, a gente cai. Bom, tecnicamente, você vai estar no chão. Só que O no problema chão que voa. é que o chão que voa pode deixar de voar a qualquer momento. Ora, eu olho pra ele. Automaticamente. Você não tem honra pela morte? Que tipo de bárbaro é você? Bom, se você estiver batendo Sim, num mas dragão... a gente não vai estar batendo num dragão. Como você sabe? Boa, bora. Facilmente manipulado. Primeiro Aí eu já pelo... fico animado. Será que vai ter um dragão no caminho, gente? Você tá afiando, tá? Bom, então... Acho que podemos ir, certo? Bora. Então só pra Vamos lá. Então só pra ficar, vocês vão de De Aerobarco. aerocoiso. Aerocoisa. Beleza. É. Você, Milo, e você, Elbaf. Na verdade, mais o Elbaf vai saber. O Milo, não sei. Cara, você sabe que pra pegar o aerobarco, vocês vão ter que ir até a Torre Primal. A Torre Primal é o centro da cidade, tá? Vocês vão passar por alguns guardas, isso é normal. E vocês, assim que vocês chegarem lá mesmo, vocês compram o ticket do aerobarco. Vocês vão subir 2 andares de escada e depois vão pegar um elevador movido a éter e vão chegar lá em cima, que é todo como se fosse o aeroporto. Tá ligado? E lá é onde saem os aerobarcos para todos os lugares, tá? Vocês já vão sair, já vão andar, como é que é? Bom, eu estou... Entre aspas, 100% pronto pra ir. Eu Desculpa. tô apto também. Agora empolgado com a ideia de encontrar um dragão no caminho. Cara, vocês vão... Eu, né? Pode falar, quem... Ô Milo, eu não te ouvi. Eu acho que eu vou. Não, eu vou, né? Eu tenho que ir, não posso ficar pra trás, vamos embora. Beleza. Vocês saem, pagam, tira aí 3 moedas de cobre aí, controlem o dinheiro de vocês, por favor, tá? Menos o Milo, né? Porque o Milo tem dinheiro e dá com pau. Dando um spoiler aí. Só é. Cara, vocês seguem, tá? Sem muitos problemas. E nesse local que vocês estão, as ruas são tortas. Os quarteirões não são bem formados. Varais cruzam de beco no beco de prédio a prédio, por assim dizer, cheio de panos velhos, sabe, pendurados no meio de roupas mal lavadas. Algumas pessoas gritam lavando roupa enquanto outras estão lá jogando algum jogo que vocês não sabem muito bem como é que funciona. E aí cheira um pouco de... Como é que eu vou falar pra vocês? Tem um cheiro desagradável. Não é um cheiro de podre, mas é um cheiro mais de mofo, tá? E conforme vocês vão seguindo pro centro da cidade, vocês vão vendo que os quarteirões, eles vão ficando mais corretinhos, sabe? As ruas fazem um círculo entre a cidade. Então os quarteirões são como se fossem arestas desses círculos. Arestas não, perdão. São... Como é que fala, Hugo? O perímetro? Como é que fala a borda do semicírculo, sabe? Do semicírculo não, do círculo. Dividida. O aro, a esfera, o raio. Isso. E todos esses quarteirões, se a nossa câmera visual subir, formam de fato uma esfera entre a torre e a torre primal no meio. Vocês passam, veem alguns guardas que ficam olhando para vocês, um pouco desconfiados.
Mas é quando vocês chegam perto da torre primal, e agora já são umas 4h30 de coach. Eles pegam e param vocês e falam: quem são vocês e o que querem? Tem um Tabaxi Leão, que ele é o que se posta à frente, e 2 Umás da Terra. Umás da Terra, gente, pra vocês saberem, é humanos, tá? Então os humanos de Etéria. O Lockfire, por exemplo, seria um Umá da Terra. Eu queria saber como nós estamos, assim, eu digo assim, acredito que o Elbaf e o Milo saíram na frente, eu tô deduzindo. Eu não posso ficar na frente por causa que eu preciso dessa questão de sempre estar pensando em se disfarçar e chamar menos atenção. Então, Beleza. vou sempre andar meio que atrás de você e do Bastê, porque Bastê, né? E você, Então, né? Você eu e sou o... obrigado a responder a pergunta. Você quer rolar furtividade pra ficar mais coisa ou tá na sua furtividade passiva aí? Putz, tá na furtividade passiva, pode ser. Quem é a furtividade passiva? Só pra... É 10 mais seu modificador na perícia furtividade. Vai ser isso aí não. Quanto Não é que bom, dá o não. total pra eu saber? Não, uns 12. 25. Safado. Pera. É 10 mais a perícia. É. Deixa eu ver aqui, cadê? Furtividade. É 10 então. Furtividade é 0. E é aquela regra. Eu não vou falar se você tá furtivo ou não. Imagina que você tá aí com esse número de furtividade. E o Tabaxi... Um anãozinho, ninguém vai ver um anãozinho perto de uma pantera e um gigante de martelo. Exatamente. Vocês estão com armas em punho, né? Vocês estão com armas... Não, guardadas, né? Eu imagino. Sim. Mas o tamanho do machado do Lockfire não tem muito como esconder. O Elbaf tá ali um pouco atrás, o Milo acho que tá circundeando entre vocês. O Milo tem uma habilidade passiva que ele pode se esconder atrás de uma pessoa média ou maior, tá? Tá. Então Ô, mestre, ele tá mais então só por favor, refaça a frase do guarda aí, do cara que abordou a gente. Ele pega, para assim vocês, você vê um Tabaxi, quanto você mede uns 2 metros e alguma coisa, né, Lockfire? Não, é 2,10. 2,10. Você vê um Tabaxi do seu tamanho, forte, que ele tem uma espada de 2 mãos que ele segura com uma só. Uma juba douradona, tá ligado? E um corte aqui, ó. Ele tem uma armadura branca e dourada. E ele para. E um escudo que ele tem as costas. A Jane? Não, o Ajani é um bárbaro, né? Aí ele olha, põe a mão esquerda assim perto do seu peito. Ele não chega a te relar. Ou melhor, de quem estiver à frente, tá? Então, e ele olha pra todo... Aqui agora, de acordo com a descrição deles, eu estou à frente. Ele para você e fala assim: aguardem. Quem são vocês e o que querem? E ele olha pra todos vocês. Quem ele consegue ver melhor. Beleza. Ele não fala num tom tipo assim, vocês não podem passar, aqui é proibido, não é isso. Ele só está sendo duro, tá ligado? Sim. Aí eu falo: eu sou o Lockfire e eu quero encontrar um dragão. Ele pega e fala assim: e de onde você vem? E eu tô com ele, né? E você não é daqui, né, Lockfire, Bastê? Bastê... Na verdade, veio de Silbar. Eu tô vindo de Silbar. Da taberna do Golem Tombo. Ele pega e fala assim: eu já frequentei lá também. Mas como tá o grande Marcos? John? Marcos. E quando você fala John, ele fala Marcos, tipo, na hora, tá ligado? aí eu olho pra ele e eu não sei, mas eu deduzo que ele também mentiu o nome pra ele, entendeu? Aí eu olho pra ele, tipo...
Você também foi enganado. Eu não falo nada, mas eu olho com aquela cara. Você também foi enganado, né? Vamos deixar no ar, mas enfim. É. O que vocês pretendem? A gente tá indo pra Floresta de Amber. E como Nesse momento, o Milo sai de trás do Lockfar e começa. A gente tá numa viagem de negócio. Podemos prosseguir ou não? Olhando pra cima, assim, pra olhar pra cara dele. ele olha pra baixo e nesse momento que ele te viu. Ele pega, olha, fala assim, você é uma criatura que não se vê todo dia aqui. Talvez porque vocês queiram Mas mesmo. o que você quer Mas dizer enfim. Bom, de qualquer forma, ele ouviu o que você falou, tá, Milo? Só te ignorou, tá ligado? É sabido que os tabachis tigre e os tabachis leão, eles tentam ser sempre líderes, estar sempre à frente, então eles são um pouco soberbos. Eles pegam e falam assim, certo, há negócios pra Floresta Amber. Isso, na verdade, aí eu tomo a frente de novo. Vamos ver se um bárbaro sabe mentir. Na verdade, a gente trabalha numa floricultura, a gente tá indo lá buscar umas flores. Faz aí um blefar então, já que você quer mentir. Não é mentira, não é mentira. A gente tá indo atrás de uma flor. Tá bom, mas você falou que trabalha numa floricultura. Então tem vantagem. Só acho. Cara, você não tem Não é vantagem. mentira. A não ser que o Milo pegue um papiro, escreva e dê como se fosse um tipo documento de floricultura, tá ligado? Mas, ô mestre, o blefar é o quê? É enganação. Não é perícia, né? Enganação, tá. Deixa eu ver. O seu... pariu. Nossa, Tem que ser melhor que eu ia 21. interagir com ele, mas tirou 20. Não, eu tenho 0, não vou nem rodar. Não, roda aí, às vezes você Eu tenho- grita. Ah, é verdade, não tem jeito. Eu gritei ao contrário. Quer chamar a sorte? Quer chamar a sorte? Não. Mas de fato, você mesmo se tirava de 20 no dado ia dar menos. Cara, ele pega e fala assim. Ele engole, pega, olha pra você e fala assim. Tudo bem vocês quererem ir pra lá. Eu só tenho que deixar registrado, mas... Uma floricultura... Com esse machado... Bárbaro. tipo... Ele olha para suas mãos, ele olha para suas mãos, ele começa a te olhar, você vê que ele olha, fala assim, eu já ouvi, qual é o seu nome? Eu sou o Lockfar. Eu faço plantio de cadáveres. Ele pega e fala assim, vocês, ele olha para vocês, que lutou com aquele dragão de osso. Rapaz, você tá falando com o guarda-costa do cara que matou. Eu aponto O Batman tá tipo, mano, ele tá moscando, ele tá tipo assim... Vendo uma borboleta. Tipo, aí eu viro e falo... Não, é verdade, eu mordi a costela dele e aí... Você acredita que trincou meu dente, o osso da costela, né? Ele mostra o dele, né? Aqui, ó. Aqui, Esse ó. aqui. Aí, ó, tá trincado aqui, ó. Mas a gente chegou lá, o cara tava lá, aí a gente fez papá, o Lockfar, tem. Aí eu meus amigos nossos fizeram plá. E aí morreu o cara, né? E aí agora faz calor. Ele pega e fala assim, ouvi as histórias. Bom, vocês são aventureiros respeitados, eu acho que... Ele olha para os lados e fala assim, acho que eu posso ir com vocês até ali. Vocês pretendem, então, ir para a Floresta Amber, certo? Vamos lá, eu vou guiá-los até o posto de comprar tickets e tal. Guichê. Qual é o seu nome, meu querido... Nobre. Me chame de Uriá. Uriá? Uriá. Aí eu começo a passar a mão na juba dele. Não, aí é demais. Ele pega e fala assim, não, aí é demais. Amigo.
Que o Loki tem uma certa, entendeu? Empatia com os animais. Aí veio o animal, aí eu, ô, amigo, e já tira a mão. Vai lá. Vai abastecer, tava falando. O Lockhart quer saber se tem dragão. Dragão na Floresta Âmbar? Com certeza. Verdes. Aí- E talvez não. Eu só falo assim, ó. Yes! Baixinho do lado, assim, ó. Mas pelo aerobarco, né, daqui até lá, no meio do caminho, não tem nada não, né? Bom, às vezes pode ser alvejados por, sei lá, alguns dragonetes. Mas temos guardas apostos no aerobarco também, caso precise revidar. 6 em 10 aerobarcos chegam até o caminho. 6 de 10? Sim, Ah não, então vai cada um em um aqui. E aí, né, quem chegar, chegou, né? Que aí se morrer todo mundo uma vez não é bom, né? bom, mas aí você tem que ver que... Aí eu respondo, ô Bastê, é só em um dos 6 em vez de em um dos 4. Nossa, como você é inteligente, Lockhart. E ele vai seguindo pra vocês, tá? O que vocês veem é que nessa torre entram muitos Tabashis Lince e muitos Umás da Terra, que são humanos. Entram alguns Umás da Montanha, que seriam os anões, tá? Que vocês conhecem. O Elbaf, por exemplo, seria o Umá da Montanha em Etérea, mas pode chamar de anão, não tem problema também. Muitos com óculos, com vários pergaminhos, outros ostentam alguns, por que não chamar de mecas, companheiros. Vocês veem algumas invenções, alguma coisa como asa delta, e todos entram na torre primal como se estivessem muito focados naquele caminho, fazer aquele caminho, seguir até a minha sala, fazer o meu trabalho. Vocês veem que eles vão entrando e não se importam nem dar boa tarde, nem bom dia, nem olhar para vocês muitas vezes. Porém, entre os deles, vocês veem eles conversar, trocar informações, segurar cargas de éter, que nada mais é que uma ampola, mais ou menos desse tamanho. Eu acho que eu já falei como elas são. E ele vai seguindo até vocês até um guichê com uma longa fila, que anda rápido. Porque as pessoas, vocês veem que eles chegam, falam o nome da cidade, a pessoa já dá o ticket de quantas conexões é necessário para chegar até lá, e a pessoa paga e já sai. É como o McDonald's antigo. Eu quero tal. Pronto, acabou. E essa fila vai andando. O Uriah olha para vocês e fala assim, bom, aqui que vocês vão comprar os tickets de vocês, eu espero que vocês tenham... Aí ele dá um cutucão em você, ó, que vai com o cotovelo e fala assim, mais histórias pra contar, hein? Vamos ver, né? Aí ele pega um pergaminho, se encontrarem ele, já pegam e dão um panfleto pra cada um de vocês, um panfleto num papiro, Aí eu pego e olho o panfleto. com uma caricatura muito fiel do Elbaf. Aí eu... Nossa! Aí eu olho pro Elbaf. Nossa! Aí eu me toco, tá? Eu não sou tão burro assim. Aí Eu eu... vou dar uma cotovelada no Lockhart. Mas eu só falo... Nossa! Nossa! E enrola de novo. Eu só falo nossa. E Ele pega e fala assim, eu imagino que guerreiros respeitados, né, não infringiriam a lei, certo? Então se vocês os virem, ouvir, que entregue-o, porque ele já fugiu essa manhã. Ele é perigoso, é perigoso. Claro que tem recompensa, 30 espers de ouro. Só isso. É isso Aí eu morto. olho pro Não tá Elbaf. valendo nada, hein? Eu olho pro Não tá Elbaf. valendo nada, hein? E eu começo a falar, nossa... esse Eu tô com o cara não chapéu tá baixo valendo assim nada. na frente só. Só isso, que eu não vou nem olhar pra frente. Tô olhando na ponta dos meus próprios pés. 30 vivo, né? 70 morto. Ah, é? Ah, então eu já devo estar valendo uns 45. Se tiver mais ou menos. Eu só falo. Aí eu falo. Ah, então ele já deve estar valendo uns 40.
Vai lá. E é de vocês, gente. A fila vai andando, vocês chegam. Eu vou ir narrando. Se vocês quiserem me parar a qualquer momento, vocês me cortam. Tá. O Uriah segue pra fora, pro posto dele, novamente. Eu dou um. Valeu, hein? Falou, ele pega e fala, obrigado, e Opa. sai. Opa. Até mais. Enquanto vocês vão chegando pra fila, na fila, vocês veem que tem muitos guichês, tá? Nesse guichê, olha pra você, quem tá na frente? Ó, eu acho que eu fiquei um pouquinho pra trás, porque eu fiquei meio conversando com Uriah. o Uriah. Eu vou me aproximar do Milo e chegar bem perto do ouvido dele e falar, eu acho melhor você assumir a frente da expedição. Você é muito esperto e bom de papo. Bom, no final disso tudo, a gente faz o cálculo e conversa um valor. Eu sei que você gosta de falar sobre valores. Compreendo. Gosto desse assunto. Mas acho que você não tá falando isso pra mim pelas minhas qualidades, mas pelo diálogo que a gente acabou de presenciar. Foi realmente terrível até pra mim. Pode deixar. E aí eu tomo a frente e vou no guichê. Obrigado. O guichê, ele bate aqui em você. Eu levanto a mão. Preciso de um ticket. Só minha mãozinha, ó. Você vê um mar da terra, ela abaixa assim, é uma moça, tá? Ela abaixa assim o óculos e olha assim por cima. Ela faz assim, tipo, faz um movimento e um dos guardas traz uma escadinha pra você, tá ligado? E você consegue ficar até aqui no coisa, tá ligado? No balcão. Ela, boa tarde, e vocês vão pra onde? Pra cidade mais próxima à Floresta Amber, por favor. Ah, sim, Linsky, então. Sim. Certo, vocês estão em 3 gnomos. Você, Uma da terra. mas você... Eu acho que você pode contar ali mais 3, né? Então somos 4, mas 7 pessoas. Em 7 seres. Porém, se a gente for contar capacidade intelectual, aí você consegue fazer um desconto e a gente fechar em 4 tickets aí? Não. Aqui nós não desprezamos ninguém. Mesmo que o seu amigo ali tenha um machado maior do que o cérebro. Obrigado. Ela quis dizer que o meu machado é muito grande, não é? Sim, Lockfire. Eu sei, ele é enorme. O cara Então que é são- apaixonado no machado dele. 21 espers de ouro. Lockfire? Você tá com a bolsinha de dinheiro aí? Pô, mas é minha. Então, é que você tem que entender, Lockfire. A primeira parte da viagem, você fica responsável. A segunda, eu pago. Tá, eu não acredito em você. Tipo, falando em público, tipo, ó, eu não acredito. Fila, Completamente. Não, eu não confio em você nem um pouco. Bota uma moeda na mesa, mestre. Todas elas. Eu também, eu boto as minhas na mesa. A minha parte. Você bota 3 Não, ou eu bato que eu bota fico 3? eu fico um pouquinho ressabiado, porque eu não sei se vocês sabem, mas eu tenho 497 peças de ouro. Caraca, tá 498 também, então tá... Então, 498, mas eu dei uma pro cara da taberna lá, então eu tenho 497 peças de ouro. Então, tipo assim, tirar a bolsinha, igual o Milo falou, não é algo interessante. Principalmente em público e mais principalmente ainda perto dele, né? Olha só. Quanto dá cada aí, ô moça? Cada um? Se cada um pagar o seu? Cada Dá um são 6. 3. Ah, são... 3? Não, Aí mestre, eu os- vou botar a mão no ombro do Bastê e falo assim, não, a hospitalidade de vocês pode deixar. E eu pego e coloco o dinheiro de todo mundo em cima da bancada e eu pago tipo, os 21. 21. Tira aí do teu dinheiro, tá? Sim. Ela pega, sim, perfeito. Ela pega, dá uma conferida rápida.
Enquanto Ela ela tá pega- conferindo, mestre, o Aham. Milo abaixa a cabeça, eu abaixo a cabeça. Cada ideia que o Bastê tem, pelo amor de Deus. Aí, Ô, Baf, você pagou 21 pra gente ir te salvar. E você não pagou 8 pro cara levar a gente pra taverna. Aí eu falei assim, depois a gente fala disso. Aí eu só falo Que assim, ó. Obrigado, El Screw. ela. Ai, Screw. Aí você tem uma cara de mexicano, assim. Ela escuro. Uma risadinha, eu tô fudido com isso. E, Ela mestre, pega. Não, na hora que eu dei o dinheiro não, pra não, ela, não. eu quero colocar um pergaminho ali com ela, mas um pergaminho dando uma ideia de uma invenção que é tipo assim, é uma invenção como se ela chutasse algo embaixo da onde ela tá, do balcão, e esse onde ela chuta forma uma escada pra a pessoa poder subir e ficar lá, entendeu? Aí eu dou assim e falo assim, bom, entregue para o seu superior isso, eu acho que vai ser útil, do que precisar ter um cara pro banquinho. Eu olho pra ele, desculpa. Ela pega, olha rapidamente. Ela, nossa, você merece um ponto heróico. Ela te dá um ponto heróico. E pega, enrola esse pergaminho e faz assim, vem aqui, vem aqui. E ela entrega pra alguém e esse alguém leva pra lá, tá ligado? E aí eu vou lá e falo assim, e ele escreveu isso agora. E ela pega, tira, devolve uma moeda de ouro pra você, tá ligado? Uma das moedas de ouro. Ela corta seus tickets. São pequenos papiros verdes, tá? Com algum número lá. Um número 71, 72, até mais 7. Então é até o 78. E dá pra vocês. Nisso, vocês já saem e vão seguindo a multidão. A multidão normalmente usam as escadas. Como eu disse, normalmente. Porque tem alguns que têm acesso a um elevador muito exclusivo que tem aí no primeiro andar. Um elevador. Tá? Vocês seguem até o segundo andar. No segundo andar, 2 guardas fazem a partição das pessoas que podem entrar no elevador. O elevador, e depois de umas 3 levas de pessoas, vocês entram. E quando vocês entram, uma porta se fecha fazendo um semicírculo. E quando vocês olham para trás, é vidro, também fazendo o resto do semicírculo. E vocês conseguem ver tudo para fora, por cima das casas. Vocês vão subindo rapidamente e lá em cima vocês já começam a ver pássaros voando. Lá longe o Milo chega a quase ver um hipogrifo. E vocês começam a ver muita coisa longe de Silbar. Outras aldeias mais longínquas. E por um momento vocês têm a impressão que viram uma grande árvore brilhar no meio de uma floresta muito longe. E se ela está brilhando numa floresta muito longe, quer dizer que ela é muito grande. Vocês sobem, vocês passam as nuvens e vocês chegam aos aeroportos. Nesse momento, esse semicírculo se abre e vocês veem, um pouco antes, na verdade, de chegar, vocês veem o pôr do sol até. Então, quando vocês estão aí, vocês estão iluminados no aeroporto por luzes azuladas. Artificiais. Artificiais. Isso talvez seja novidade para muitos de vocês. Mas, como eu disse, Silbar é muito tecnológico. Vocês são guiados, então, pela multidão ainda que vai pegando o aerobarco. E nisso tem muitas placas. Tá? E uma placa diz Linsk, uma conexão. Na frente quando vocês veem muitos aerobarcos atracando. E cara, talvez seja uma visão fenomenal para vocês. Caravelas que vocês só viram no mar atracando. Elas parecem surfar pelas nuvens e então atracam no aeroporto.
aquela vela que ela teria de pano, ela é toda hexagonal, feita de como se fosse um vidro maleável, que quando a luz de Zor, lembrando Zor é o sol, bate, faz tremeluzir algo em degradê laranjado e vermelho. Mesmo assim, elas são feitas de madeira. Algumas são maiores, algumas são menores. Essa que vocês vão pegar não é muito grande. Ela deve ter seus 15 metros de como é que eu falo? De comprimento. É pequena, mas ela vai até Linsk só, que é uma conexão aí perto de vocês. Vocês entregam seus tickets. Vocês podem me cortar a qualquer momento, tá, gente? Eu ia falar, a gente já entrou, a gente tá entrando. Vocês vão entregar seus tickets para 2 mechas que não são mechas inteligentes. É como se eles fossem... Inteligência artificial. Tipo assim, Alexa. eles pegam, viram, colocam o dedo no peito deles e fazem tipo uma reverência, tipo, entrem. Logo eles já voltam. E esticam a mão para a próxima pessoa dar o ticket, tá ligado? Tem um nome disso, é invenção, não é invenção, é autômato. O nome é autômato. É isso, pessoal. Beleza. Ação livre. A gente vai entrando, eu quero saber, não números, mas eu quero saber quantas pessoas tem ali. Tipo assim, eu quero saber se tem muitas, se o aerobarco tá lotado, se tem só a gente. De fato, para esse aerobarco, vai entrar vocês e mais 2. Beleza. Então são Eu já 9. dou meio uma chegada nesses 2. Eu quero saber se eles são amigáveis, tipo assim, se eles vão puxar assunto, se eles já viram algum dragão. Você vai conversando, conversa chit-chat com eles, né? Tipo, conversa Beleza. fiada. Conversa E fiada. aí, vocês já viram um dragão aqui? Voando? Faz um teste de carisma aí só pra saber Não como é que é precisa. mais ou menos. Tá. Não, Tá, tudo mas eu bem. não Você preciso vai da gastar conversa um dele. não, viu? Eu não preciso da conversa não, eu tô só jogando igual Não, você tudo bem, falou, só pra ver. aleatório. Só pra ver como é que é. Tá. Demais quiserem também interagir, vai tipo, ó. Cara, você chega meio chucro pra cima deles, eles tomam um susto. Você vê que é uma mulher e um homem. O homem tá carregando um grande arco. E a mulher, ela tem 2 cimitarras. Eles pegam e falam assim, bom, nós estamos também indo atrás de alguma aventura fora da cidade, sabe? E vão conversando com você sobre isso. Dragões, sim, eu vi um filhote uma vez e já foi um pouco perturbador. E vocês ficam lá conversando Aí eu conto um pouquinho da história do outro. da outra história. Beleza, sem problema. Entrando no aerobarco, a primeira coisa que eu faço é olhar pra ver quem é o responsável por aquilo, quem guia aquele aerobarco. É um Eu humano. encontro, Pode falar. eu encontro esse cara? Sim, é um humano da Terra. Ele tem um chapéu meio que de capitão mesmo, de barco, um sobretudo azul, fuma um cachimbo e tem uma gravata borboleta, mas está aberta, tá ligado? Tá jogada aqui só no meio, como se fosse uma toalha aqui, sabe? Tá bem surrada essa gravata. No máximo é isso, ele tá lá no timão, o timão fica bem no fundo do navio, fica atrás do navio, só que ele fica mais alto. Então imagina que a polpa é aqui, acho que na verdade o meio é aqui, aí a polpa é aqui e a proa aqui. Entendi. Então ele é, eu ia falar tripulado, mas ele é dirigido por alguém. Dirigido por alguém, sim. As cargas fazem ganhar vida, mas ainda precisam de De alguém pra pra dirigir. Pra tripular, sim. Sim. Pausa pra coca? Podemos. Eu vou lá pegar uma cervejinha também. Então, Rapidão. 5 minutos. Eu vou colocar aqui no timer, beleza? Beleza, podia ser 2, que a Coca tá na cozinha, rapidão mesmo, mas beleza. Volta.
Bom, é isso, gente. Vocês estão entrando no aerobarco. Sim. Então, Milo vai até o... Eu vou até o responsável pelo barco que tá lá no timão. Quero falar com ele. Você vai subindo e tal, ele vai olhando pra você, tá ligado? Ele fica te encarando, tipo, quieto. Chego perto pra ele e falo: E como a gente descansa aqui? Tem algum lugar pra dormir? Tem algum local para as pessoas descansarem? Bom, na verdade não, mas você pode descer no andar inferior. Lá tem alguns bancos e redes se quiser deitar, mas não é uma coisa muito boa. Entendi. E dragão? Passa muito por aqui? Sim. Passa. Ok. Faz um favor pra mim. Ele é curto e grosso, tipo, sim. Faz um pequeno favor pra mim, te dou uma moeda de ouro. Chama aquele rapaz ali, chama aquele ser ali e aponta pro Lockhart. Fala, ó, tá vendo aquele ser conversando ali? Aquele bárbaro conversando? Eu tô lá, altos papos. Aí, Chama faça ele assim com o machado. e fala pra ele que você viu dragões. Conte histórias. Ele é um amigo meu, ele vai adorar as suas histórias. Conte histórias pra ele. Quando você tá segurando o Esper assim, ele pega na sua mão, fecha a sua mão com o Esper dentro. Isso eu farei de bom grado. Tá ligado? Aí eu dou uma... eu falo, ah, legal, mas faz o favor, chama ele aqui no timão, vai dar mais... vai deixar ele mais contente, né, do que lá em qualquer local, vai ser muito melhor aqui. E aí nisso eu já vou descendo, mestre, indo na direção do Scrum, tá? E chegando próximo dele, eu falo, Scrum, vejo que você não está bem, meu amigo. Percebo que está meio baqueado ainda. Como pagou a viagem para nós, acho melhor você descansar um pouco. Já falei com o responsável aqui pelo aerobarco e temos aqui algumas redes muito confortáveis aqui no andar abaixo. O que você acha? Dou risada, né? Vindo de você é muito estranho isso, confesso. Mas vou descansar em outro lugar. Não, descanse aqui. E vou, ô mestre, eu vou Tô jogar ouvindo. persuasão nele. Aham. Ele vai descansar, cara. Vamos lá. Qual que. Vai lá. 8. Faz um teste 13, na oposto. verdade. 13. Paga tudo, vai ganhar fácil. Pera aí. Mas os Rolei dois. com vantagem? Rolei com É. vantagem. Tanto... Rolei com desvantagem, aliás. Você rolou com desvantagem, mas deu 17 com desvantagem. Cara, você não tá. Você consegue. Como é que fala? Não sei. Resistir à persuasão dele. Tá. Olha assim, fala assim, ora, jovem, você quer usar um truque desse de palavras com um macaco velho que nem eu? Você é esperto, garoto. Você é esperto. E eu dou um tapa, tipo, não um tapa, eu apoio na cabeça dele, assim, que ele é muito baixo, mais baixo que eu. E, tipo, eu quero ir pra proa do barco. Eu quero ficar ali suave, Lá tranquilinho. pra frente. Lá pra frente. Na proa E eu você falo vê. assim, eu falo pra ele assim, Osborne, Desculpa, não ouvi. Osborne. Osborne, certo? Certo. Não tivemos a chance de nos apresentar. Você tentou aplicar golpes, eu tentei resisti-los. Prazer. Meu nome é Screw, oficialmente falando agora. E eu estendo a mão pra ele, numa boa. Sem ressentimentos pelas nossas jogadas passadas. Sem ressentimento. Eu estendo a mão, falou, mas me entendeu mal, meu amigo. Não lhe apliquei nenhum golpe. Estou aqui simplesmente vendendo um serviço. Fique tranquilo, você está em boas mãos. Deveria confiar mais em mim nessa viagem. Bom, te direi de novo, assim como eu te disse, quando você quis meu chapéu. Faça por merecer, e assim você terá minha confiança. Eu faço assim e eu vou pra proa. Certo, eu fico observando ele à distância no meio do aerobarco. Basteiro.
Opa! Vai fazer alguma coisa? Vai ficar junto com o Lockfire? Como é que é? É nada, tô ali, eu tô tipo assim, na borda do barco assim, de bruços, olhando pro céu, tá ligado? Porque eu sou um druida, mas até agora eu não posso virar nada que voa, entendeu? Então Uhum. eu tô admirando. Eu quero muito virar, tipo, poder virar algum bicho que voa. Então o Bastê tá tipo, mano, ali vendo como funciona, vendo o vento batendo no bigodinho dele assim e tal. Ele tá cagando pra muvuca, quer dizer, né? 6 pessoas. Mas Não, isso eu não tô, tipo, muito me importando ali. Eu tô, tipo, focado em saber como é voar. Então ele tá imagina, brisado ali. imagina que o aerobarco atracou e uma das laterais dele atracou pra vocês subirem. Eu imagino que o Bastê tá do outro lado, tá ligado? Isso, Vendo as eu nuvens abaixo. Tá varei ligado? ele Uhum. e tô vendo. E nisso, quando você vê, cara, essas nuvens que você vê por cima das nuvens, aquele tom Vem um dragão. laranjado, É nada. não, aquele tom alaranjado vai se tornando rosa, vai se tornando mais azul, bem claro, e assim vai se tornando noite. Porém, você vê novamente uma, uma paisagem que você já viu algumas vezes, porém por cima agora e mais nítido. Lápis. Lápis brilha e agora é outono. Então ela está mais próxima de Gaia. Então ela brilha, ela é maior no céu. Ela brilha aquela luz dela bem branca, esbranquiçada, às vezes azul. Ela lembra muito a cor do éter. E aquela brisa gostosa bate em você, tá ligado? Nos seus bigodinhos e tal. Nisso o, E eu tô ali agora. De boinha. nisso o, o capitão, por assim dizer. Bom, antes. Enquanto você vai subindo, Elbaf, você vê que tem duas alabastas na frente da proa, tá ligado? E tem dois guardas, parecidos com os guardas que você lutou, um em cada uma. Tá? O capitão tira algo que parece uma bússola, mas parece algum relógio também, com vários ponteiros, e pega e guarda novamente, dá uma grande baforada no seu cachimbo e grita: Zarpar! E o Milo vê ele falar alguma coisa como seus imundos. Tá ligado? Nisso, uma grande estrondo acontece. Tlá! E o aerobar começa a cair. É nada. Nisso vocês veem as velas brilhando, aquele alaranjado e às vezes vermelho. E ele pega e já vai começando, naquela descida já começa a ficar mais leve. E uma grande carga de éter brilha na frente do capitão. E aquela luz começa a fazer ele ficar iluminado de baixo para cima com esse tom azulado. E o aerobarco vai começando aquela queda que ele vai fazendo, vai começando a ficar mais suave. E para não dar aquele tranco, sabe? Ele começa a acelerar e começa a subir novamente. E sobe novamente por cima das nuvens e começa a seguir seu caminho. Beleza. E eu esteja onde eu esteja, eu tô assim, ó. Apertando, sabe? Segurando, tipo. Se é a Firme e primeira, forte. Pleno. os dois que estão junto com você pegam e falam assim: Ah, você nunca voou antes? Então, de onde eu venho, isso é normal. Quer dizer, é legal, é legal voar. É legal voar. Então, eu tenho uma motivação muito forte pra eu estar aqui. Não é porque eu queria, não. Pra ser sincero. Eles pegam e falam: então, bom, já que eles estendem a mão e falam assim: a moça fala pra você, Yasmin. Yastu? Ela pega e fala assim: o nome dele é Yastu, tá ligado? O outro pega e fala: talvez. Tá ligado? Aí ele pega e fala assim: então, hein?
Foram mais 2 no mês passado. Mais 2. Todos estão falando mais 2 ataques, mais duas fendas se abriram. Fenda. Ele pega, olha pra você, os dois se olham, tipo... Fendas, você nunca ouviu falar de fenda? Fendas que se abrem no plano e saem demônios, nunca ouviu falar disso? Jura? Não. Tem isso aqui? Que bacana. Dimensão do vazio, você nunca ouviu falar disso? Onde que tem? Por toda a Gaia. Jura? Os Pandaren Aqui procuram. no barco não tem não, né? Bom, pode acontecer. É. Pode acontecer em qualquer lugar. É. Eles estudam o que faz isso acontecer. É meio raro. Começar a estudar o que faz isso aí. Os Pandaren procuram por elas, mas você não ficou Vou sabendo dos virar um ataques? Pandaren. Vocês não ficaram sabendo dos ataques? Nada. Não. Bom, o primeiro foi a cidadela de Jussi, perto de Silbar. Uma grande centopeia saiu de dentro. Acabou com metade da população. Houve uma história assim. Meio que nós caçamos ela, sabe? Essas fendas Ah. também. Ajudamos, por assim dizer, os Pandaren, mas estamos mais curiosos com o que faz isso acontecer. Eu acho que Você... tô mais curioso na parte dos demônios mesmo, mas... Legal. sim, os demônios. E vocês ficam lá conversando sobre isso. Tá? Nisso vocês pegam e falam assim, se virem algum dragão, avisem. E já fica dando aquela risada, tá? De coisa. Esses dias passaram 2 aqui. Mas eram pequenos, eram serpes. Serpes são wyverns. Né? Eles atacaram, mas nós conseguimos contê-los. E eles atacam. Aí eu já, tipo, o capitão falou isso, né? Uhum. Tá falando. Aí eu já começo a ir mais perto dele. E que hora que eles costumam aparecer? Bom, eles costumam atacar mais à noitinha, então pode ser que eles apareçam agora, sabe? Eu até tiro o machado, tá ligado? Eu ponho o machado, eu seguro no cabo, mas deixo o machado apoiado no chão. Milo, você nota que por mais que você tentou fazer uma chacota, parece que ele tá falando a verdade até. Eu olho meio... Será? Falaram que não tinha. Se você quiser, você pode até fazer uma intuição pra tentar pegar. Aí eu pergunto pro capitão, ô capitão, aquele negócio lá de a cada 10 é 6 chega, 4 não. Os 4 que não chega é por quê? É por causa dos dragão? Não, às vezes eles até chegam, mas acabam ficando mais... Como se fala? Não chega no porto, sabe? Acaba caindo um pouquinho antes também. Mas é dragão? É dragão? Quando é assim é dragão. Ah, sim. Esses que derrubam são os dragões. Cair sozinho não cai, não. Milo, ele está falando a verdade, velho. E a minha preocupação é cair sozinho. Se for um dragão, tudo bem, tá ligado? E eu enfatizo, mas sozinho não cai, não, né? Não, sozinho não. Ai, E você vê que ele pega legal. e fala assim, isso aqui, ele dá uma batida na carga, né? Na ampola, que tá num dispositivo na frente do timão. Ele pega e fala assim, isso aqui é magia condensada. A magia que eles descobriram, de fato, se mostra muito constante, muito estável. O problema Mas também é isso aqui... bate aí, né? Como é que é? Se o dragão bater aí já é um problema, Aí né? nós teremos um problema. Aí teremos disse bem. Você é muito inteligente. Você viu? Mas pra isso eles estão aqui. Aí ele aponta pros 2 caras lá na frente. Tá ligado? Aí eu olho pros 2 caras. Aqueles ali? E pessoal, quem vai rolar o D100?
Que? Quem vai rolar o D100? Se for algo bom pra gente, é melhor que seja o Scrum, né? Que ele tá com uma sorte tremenda. Né? Né? Ele rodou um desvantagem de um 17 e É. um 19 também. Eu acho que depois de vocês falarem isso, eu acabei de ser azarado. Então, E eu acho que o rodou um grande crítico Logfar negativo, é né? o cara dos dados. Eu gritei ao contrário ali, uma ali, hein? Tá, você já gastou o ruim. Ou eu não rodei nenhuma hoje, hein? Todo mundo Vai lá, Então vai, então Vai vai. lá. Então vai, é o Guilherme foi problema. Ó, votado. Antes de você rodar, Foi um você prazer tem que jogar tirar, com o Logfar. você tem que tirar 41 ou mais. Não, você tem que tirar o que o dado sair, viu, Guilherme? Fica tranquilo. Não, então pega esse dado aqui, então. Tamo... Ai meu Deus, eu não consigo ver daqui. Que bom. Beleza. Vai. Cara, vocês, infelizmente, talvez pro Lockhart, é uma noite tranquila. Vocês veem muito ao longe alguns wyverns. Porém, vocês veem que eles estão eu gosto tanto desse. Vocês veem que eles estão carregando algo nas suas patas. Ou seja, alguém não foi tão felizardo quanto você. Eu ainda tô perto dele, do Do capitão. capitão. Cara, isso foi depois de umas 2 horas de viagem. Vocês podem me falar o que vocês fizeram. De Tá, fato, não, não é vai que ter eu- combate. Tá, mas eu chego no capitão, se eu vi na hora que eu vejo os wyverns, eu corro até ele. Você tem um binóculos? Você tem um binóculos? Você tem uma luneta? Você tem Eu quero ver! Mas é claro que eu tenho. Ele te dá, assim, uma luneta que faz bup, tá ligado? E tipo, o que você vê é isso aqui, né? Pra quem não conhece um wyvern, É tipo um dragão, só que as patas são junto com as asas da frente. Isso, exatamente. E eu consigo ver o que eles estão carregando? eles estão carregando, cara. É um cavalo. Na verdade, cada um tem um cavalo. Mas faz uma percepção aí, vai. Tá. E lembra, vocês estão indo pra onde? Pra Floresta de Amber. Perto Não, pra dela. Linskins, Linskins. Que é perto da Floresta Âmbar, né? Então faz aí uma percepção. Você que tá olhando, então você faz. Esses cavalos têm asa? Ah, É o que você vê, cavalos com asas. aí Nas e eu falo garras pro capitão. Qual que é seu nome mesmo? Bom, eu não sei se eu falei o nome dele por coisa. Meu nome é Brian. É o Droga. Brian! É o É o Brian. Agora eu confio na sua pilotagem desse negócio. Agora vai. Aí ele pega, faz o timão pro lado, você vê que o barco dá um drift, assim, tá ligado? Depois ele já volta. Droga, é o Brian. É o Brian. Aí eu falo, cavalos com asas, é sério? É sério? Existem cavalos com asas? Eu tenho noção de que existem Pegasus. Você não sabia até esse momento. Tá, então eu pergunto, é sério? Os cavalos estão com asas? Tem cara com asas carregando o cavalo com asas? Ele pega e fala, o quê? Ele pega a luneta, dá uma olhada, tá ligado? E aí Eu ele falo, joga aqui. um D20. Deixa eu ver a percepção dele também, né? Né? Podia gritar mais que eu. Ai, delícia! Ele já pega, fica olhando com a mesma cara de esbabacado pra você. Aí de repente ele bate assim no teu peito e fala, sim, é claro, eu já sabia. Claro, sim. Aí ele fica te olhando. Tá, e ele... Eu queria saber se eles estão vivos ou não. Provavelmente não. Não estão vivos. Eles não estão se mexendo. Não, eles Aí eu já estão... fico puto. Vira esse barco pra lá! Que eu vou pegar eles! Ele, ó, eu não vou pôr em risco o resto da tripulação. Na volta, quando você voltar, você tenta pegar Você ele. me deixa lá, me deixa lá, me deixa lá! Não é Você não assim. põe lá perto! Não é assim não, Lockfire. Se eu te deixar, você cai, cara. E é alto. É verdade. Então me arruma um cavalo daquele ali que eu vou. Gente, é ação livre até chegar lá, a não ser que vocês... Que vocês não vão fazer nada, eu já vou falar que vocês chegaram. Eu tô Ah. susto, né?
Eu acho que eu tô meio nessa. eu quero só comer Tudo um é novo negocinho pra só. mim, tipo assim, tudo é novo. O navio que voa é novo, cavalo que voa é novo, luneta é novo. Vocês não vão descansar. Não, eu quero comer um negocinho. Da Não. briga tem mais de 2 metros. Se a gente É, descansar, mestre, faz um ele seria o quê? Um descanso longo, considerado? poderia ser considerado um descanso longo. Mas se vocês não descansarem, aí não é como. Vocês não vão ganhar um ponto de como é que chama mesmo? Um ponto de exaustão na hora. Mas se vocês ficarem 2 dias sem, aí é exaustão. Ah, não, mas a gente vai descansar. Eu tô deduzindo que a gente vai dormir durante a noite, já que é uma noite tranquila. Beleza. Pera, eu acho que eu não vou dormir não, né? Não vai não? Lembrando que o Milo tá no meio do barco olhando pro Scrum. Tá? Então, se o Scrum dormir, eu não durmo. Simples assim. Eu tô lá, apagadão, abraçado com o meu machado. Mano, que foda esse negócio. Um não vai dormir porque o outro não quer, tá ligado? O outro quer roubar um, que foda. Ladino sendo ladino. Não, esse cara tá campeirando o chapéu, filho. Né? Ô, mestre, eu acho que nesse tempo eu gostaria também de preparar uma infusão. Só Oh, ver legal. certinho qual infusão que eu vou preparar. Tá bom. Eu já te puxo. Devia ter deixado isso aqui mais fácil pra ver. Não, nem mais. Enquanto isso, alguém quer declarar alguma coisa? Então, eu... Ah, você vai lá eu- comer, eu né? já Tem um negocinho pra comer, comer um lanchinho, né? Cara, você vai lá embaixo e tem comida comum, tá? Eu vou falar que é ração de viagem. É como se fosse um serviço de bordo Não, pra todo Vai mundo. dar ração pro gato, é isso que você quis dizer, né? Não, ração de viagem é ração normal, que vocês vão comer, sei lá, carne, Ah. arroz, essas coisas. Mas não seria de tudo ruim. Tem um isca sachê? Tem um isca sachê? Deve ter por ali. Ah, então tá tudo Tem bem. água. Mano, vocês olham pro Bastê, mano. Ele tá no canto ali do. Ele agora tá mais junto do pessoal. Mas ele tá debulhando a comida, mano. Ele tava cheio da fome, ele foi pra taverna, não conseguiu comer porque o cara tava morrendo. Aí o Strunk se apresentou ao bar. E aí o Milo chegou com os caras das flores. Tipo assim, o Bastê não conseguiu comer, mano. Desde quando ele chegou com o Lockfire. Então, ele tá debulhando a comida, mano. Beleza, vai lá. O Milo vai até o Bastê, vendo aquela cena dele comendo sem parar. Desculpa, qual o seu nome? E eu acabou com a cheira. Já saiu umas farofas, assim, tá ligado? É bastante. Bastê, beleza, Bastê. Bastê, você poderia me dar 2 rações dessa daí? É que eu também tô com um pouco de fome. Pra você, eu ia É. fazer 10 extras, mas aí toma aqui. E eu entrego de graça. Melhor negociação, Bastê. Você é o cara pra Você viu que eu isso. sou bom, né? Você Cê é quiser fazer bom. uma startupzinha comigo, a gente já, ó. Vou te contar uma coisa que você não pode contar pra ninguém. Você é melhor em negociação do que aquele outro ali, ó. E aponto pro Lockfire. É nada. É que o Lockfire também, né? Se você for o Lockfire, a única coisa que ele. Aí não vai ter como, né? Vou ter que, né? O Lockfire, se você negociar pra ele, se você contratar ele como um mercenário, entendeu? Pra matar uma galera, de maneira, né? Honrosa e tal, ele vai ser o melhor de todos. Mas assim, de resto, Entendi. ele é um bom Não, amigo. mas Não, mas como fica essa negociante, dica. ele é um bom amigo. Boa. Pego as 2 rações, mestre, e vou em direção ao Scrum, que eu tô olhando lá na proa, mexendo no saco dele lá, na mala dele lá de coisa.
Aí eu vou lá oferecer uma ração pra ele. Momento quinta série, né? Vai lá, chega perto do Skull que tá beijando no saco. Aí chega aí. Beleza, aí é roleplay de vocês. Screw, aí ó, Eu vou como... acompanhando ele, eu vou andando do lado dele assim, comendo também, ó. E os farelos caindo em cima de mim, né? E eu... Não, vai, filho, não tem essa não. Chega, Scrum, pra desfazer qualquer mal entendido entre nós, eu te trouxe aqui uma ração pra você, tá? Pra você ver, ó, prova de boa fé, estendo pra ele sem maldade nenhuma, sem problema. A ração. Eu olho pro Screw e falo assim, tá mó boa. E vou comer. Com a boca cheia de biscoito e pipoca com manteiga. É. Essa aí. E eu dou uma risadão, eu falo, muito obrigado por isso. Mas vamos lá, vamos seguir, vamos ver onde nossa amizade vai nos levar. Qual arma? Saúde! Qual arma você faz essa infusão? Baco? Eu vou fazer na minha clava grande. Se você quiser editar e botar um +1 enquanto essa infusão estiver ativa, pode pôr lá. Tá. Ou você lembra e a gente lembra de colocar um +1. Tá, beleza. Beleza? Beleza. A noite vai passando, pessoal. E o aerobarco vai começando a descer. Vocês veem de camarote um nascer de Zor incrível. Lápis vai ficando mais desvanecente e Zor vai ficando muito mais brilhante. Mas como eu disse, é outono, então o Zor não está incidindo tanto assim para queimar vocês. Mas vocês conseguem ver o limiar que trevas e luz se chocam por um instante. Porém, nesse caso, a luz vai ganhando força e o dia nasce. Eu só quero colocar mais uma coisa de Etéria, que uma semana em Etéria chama Decário e são 10 dias, beleza? Um mês tem 3 decários, beleza? E um elo tem 10 meses. Tá? Tô tentando colocar coisas de Etéria aí enquanto vocês estão jogando. Ótimo. Vocês vão chegando perto de Linsk. E vocês veem uma cidade pequena. E diferente de Silbar, não tem constructos andando no meio. Não tem luz. Não tem aerobarco saindo para todo quanto é lado. A tecnologia é bem mais limitada. Talvez nada. O que vocês veem, assim que vocês desembarcam, é um portal. Um portal com 5, 6 guardas em torno desse portal. Alguns estudiosos entram e saem desse portal, mas alguém que vocês veem nesse local é uma pessoa com um florete, é uma alma da terra também. Tem um cabelo muito longo, um sobretudo e um chapéu com uma pena. E um florete na cintura. Não dá para vocês verem muito bem, mas ela logo entra no portal, como eu disse. Não, mas o portal só vai, né? Esquece tudo isso. Não tem mais ninguém aí. Vocês veem esse pessoal guardando o portal. É isso, agora vocês estão em Linsk. Eu desço um pouco desapontado. Não teve dragão, não teve combate. Não precisei usar meu machado, mas tudo bem. E agora já está novamente dia, né? Dia. Porque a gente viu o nascer de Zor, você disse. São 7 de Zor agora. Tá bem cedinho, então. Acabou de amanhecer. Ótimo. E eu tenho daqui, eu consigo ver aquela árvore enorme que a gente viu. Se a gente viu de Silbar, aqui deve estar mais
evidente ainda. Cara, bem lembrado. No nascer de Zor, enquanto vocês estavam ainda Eu no não falei aerobarco, sobre ela porque você tava narrando, tava de noite. Ela Tá. falou, quando vocês estão ainda no aerobarco, quase entrando, vocês veem uma árvore muito grande. Tipo assim, a Floresta Ambar já é muito alta. E vocês veem aí de Linsky, parece até um paredão, até uma muralha, tá ligado? Só que essa árvore é muito maior. ela se Obrigado. destaca em relação à própria floresta, que já é muito grande. Exato. Imagina uma panela. Sabe onde você pega na panela? É como se a Sim, parte de baixo. Não o cabo, a tampa, desculpa. A tampa da panela. Imagina esse pegador que tem na tampa. Como se esse pegador fosse a árvore, a copa da árvore, e o resto da tampa da panela fosse o resto da floresta. Sacou? E eu consigo ver claramente, eu tenho noção da distância entre onde nós estamos e a entrada da floresta também. Umas 3 horas de caminhada você chega lá. Tá, beleza. Baf, pode tirar um dia dos 5 que você tem. Tá bom. Eu tô feliz que eram 3, agora já são 4 dias, melhorou. Você tem entre 3 e 5, mas tira um aí. Tá bom, tô na vantagem. Vocês desembarcam, os 3 gnomos estão atrás de vocês, tá ligado? Eles pegam e falam assim, nós ficamos por aqui então. Eles olham pro Milo e falam assim, esperamos vocês aqui, correto? Aí eu meio que converso com eles. Tem um mapa? Porque a floresta é ali, mas olha o tamanho disso. A gente vai se perder lá dentro. Não que seja um problema, mas demora mais, né? Não, procurem pela taverna dos três martelos. Tem uma taverna lá? Não, aqui, né, besta? Ah. Você quer um mapa da Floresta Ambar? Ninguém chegou tão fundo pra fazer um mapa. Ué, Aí eu já... Pensamento empreendedorismo. Vou fazer um mapa. Mas é bom lembrá-los que aquela floresta é muito mágica. Lá estão nossos ancestrais, inclusive. Eu não sei se todos chegaram tão fundo na floresta. Nós moramos nessas pequenas aldeias. Eu vou precisar de tinta e papel. Eu tô ignorando o que ele tá falando, beleza. tá ligado? Eu vou Mas fazer ele- um mapa. Mas beleza, ele tá contando lá. E ele Enquanto... pega e fala assim, muitos já enlouqueceram quando voltaram. Alguns nem voltaram. Eu suplico a vocês. Se vocês não conseguirem, voltem, nos devolvam dinheiro e tá tudo certo. Ele fica olhando pra você, tá ligado, Milo? Eu só faço assim. Então- Não há trabalho não feito comigo. Todo o trabalho é concluído. E eu também falo, não se preocupe, conseguiremos. Então, de qualquer forma, Eu falo. tomem, Eu vou preciso- começar pela árvore. tomem cuidado e levem isso. Aí eles entregam 2 poções de cura pra vocês. É uma poção de cura normal, beleza? Tá. Eu pego as poções, mas falo pra eles, mas o combinado não era vocês pararem aqui. Vamos conosco pelo menos até a taverna? Ah, sim, até a taverna aqui, tudo bem. Ok, então vão à frente, te seguimos. Essa Linsky, diferente de Silbar, que vocês conhecem muito bem, inclusive Lockhart e Bastet foi uma das cidades que vocês passaram por, mas vocês não pararam aí quando vocês chegaram, tá ligado? Ela é mais ou menos aqui, ó, no mapa. entendi. Tá? Porque vocês desceram, né? É. E aí vocês passaram por, não precisaram parar e seguiram viagem de vocês, beleza? Ela é diferente da floresta, das cidades de Silbar. Essa tem muito gnomo. E parece que os gnomos, quando eles se cumprimentam, eles cumprimentam 2 vezes. Pra garantir, a segunda é pra confirmar. Vocês não sabem.
O interessante nessa floresta, nessa cidade é que parece uma cidade muito alegre. Sabe, as pessoas se ajudam. Quando um tem um cavalo, o outro se posta para ajudar a dar água pro cavalo. Quando um tá estendendo uma toalha, o outro já vem querendo dobrar a toalha junto. Os gnomos são assim, nesse local, pelo menos. E vocês vão seguindo por casas que não seguem um padrão de quarteirão. Mas vocês veem algo assim. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Tô vendo. Beleza? Tem cara de taverna. E essa é a taverna dos três martelos. Tem um martelo assim na frente, outro assim e outro assim, tá ligado? Vocês entram Lá nessa... na entrada, você diz, na entrada. Isso. Em cima São assim da martelos porta. de verdade. São martelos. Imagina o martelo do Godric. Martelo versátil. Eles estão lá. Do lado, parece ter alguns crânios de animais. E, cara, quem é versado em magia nessa mesa? O Milo não. O Druida com Eu sei certeza. Bastet. O Bastet com certeza. O Elbaf, eu não sei o quão conjurador você é, Elbaf. Jogador pra caralho. Nossa, magia dos caralho. Eu sou super conjurando, nasci conjurando. O Lockhart... Eu tenho, ó, não sei se isso ajuda, mas quando eu pego, quer dizer, no primeiro nível eu já tenho habilidade de conjuração. Ah, beleza. Então, o Elbaf e o Bastet, o do Lockhart só não, porque ele começou a conhecer magia agora. Você é meio clérigo agora, né, Lockhart? Mas eu tenho conjuração primeiro nível também. Não, tudo bem, mas imagina que toda a sua vida você foi um bárbaro. Sim, Você começou a conhecer a magia agora. Sim, não tô questionando isso não. Então você, Lockhart, sente um pouco um cheiro diferente na cidade. E é um cheiro de magia. Que você está começando a sentir isso. Já o Elbaf e o Bastet sentem isso no âmago deles muito forte, tá ligado? Porra, essa cidade... Meu âmago é impressionante. Oi? Meu âmago é... Você talvez seja o mais conjurador na mesa, na verdade. Então isso pra você é latente, cara. Parece que tem magia em cada passo que você dá. E é magia diferente de Silbar. É uma magia que ela permeia as coisas. Silbar, a magia é em cargas. Eu vou dar uma fungadona, vou fazer... E vou falar assim, esse cheiro é melhor que cheiro de pernil assado. Você tá sentindo também? Claro. Não tem como não sentir, não é mesmo? O âmago sensível. Nossa, mas Nossa, aqui é diferente, né? Pelo menos pra mim, fazia tempo que eu não sentia algo tão forte. Aqui Tem é alguma coisa aqui. Aqui é selvagem. Não Mas é... diferente demais. Milo ouvindo isso, meio que cochichando pra trás, ele olha. Scrum, do que você tá falando? Tô sentindo nada. Não, porque talvez você ainda não tenha experimentado alguma coisa realmente que esquente o seu corpo. O éter, a magia, o etéreo. E não é vodka. Não é aguardente. Eu brinco como se eu já tivesse provado o aguardente. Sem saber da história do Bastet. Eu fico olhando, Ai, tipo, que do que será que ele tá falando? Eu falei assim, você já tomou-me uma sopa quente num dia frio? Já há algumas. Um dia? Talvez essa seja a comparação, a metáfora melhor que eu posso te dar referente ao que eu e o Bastet estamos passando agora. É isso que acontece, isso é a magia que nós conseguimos sentir em nossa volta. Aqui, coisa diferente do que estávamos acostumados. E o Lockhart começa a sentir algum fogo dentro do peito dele. Sim, eu começo a achar que... Nossa, mas isso é novo.
É bom. É diferente. Mas é bom. E aí eu sento... Pera aí, eu vou deduzir que tenha. Tem uma lareira aí? Cara, vocês já estão dentro da taverna, né? Acho que sim. Conforme vocês vão entrando, sim, tem uma taverna. Ela está uma lareira. Ela está apagada. Tem algumas brasas lá, fazendo alguma fumaça e tal. Mas ela está apagada, porque de fato não é necessária nesse momento. E lá dentro é o mesmo clima de fora. O taverneiro tem 3 assistentes, entre homens e mulheres, que servem e sempre com um sorriso cordial. Porém, as cadeiras são talvez boas para o Milo. As mesas são menores e vocês até abaixam para não bater. Beleza. Eu sento do lado da lareira. No chão mesmo. Beleza. Eu vou fazer... Uhum. Um minutinho aqui. Espera aqui. Aham. É, não tem não. É, confundi os personagens, deixa quieto. Assim que o Milo vê o Lockhart sentar, eu olho e vou na direção dele, já meio afoito, faço como se eu tivesse afoito, e eu faço: Lockhart, eu preciso de 5 Esper de ouro. Agora, é vida ou morte? Mestre, eu vou jogar... Deixa eu ver se é enganação. Intimidação cabe também. Persuasão. Persuasão é melhor. Vou jogar persuasão. Nossa, mano, eu tô... Resisto? Eu Faz jogo um pra resistir, mestre? Faz um teste oposto aí. Por favor, vai que você tira um. Aí eu vou ficar feliz. Verdade. Persuasão, né? Isso. Conseguiu! Que momento. E eu... Mas é a vida de quem? Rápido, Lockhart. Vai morrer, Lockhart. Rápido. Mas quem vai morrer? Vamos, Lockhart. Eu preciso das moedas. Depois eu te explico. Manda minha honra nisso, Lockhart. Não, eu quero saber O quem povo vai das morrer, porque moedas. dependendo de quem for, eu ajudo a matar, não a salvar. Ué. Lockhart, eu preciso das moedas. Lockhart. Aí eu viro: Basta, me ajuda aqui. Ele não tá acreditando não, eu tô em mim. acreditando sim. Eu tô acreditando. Os dados falaram, eu tô acreditando. Eu quero saber realmente quem é. Eu tô interessado nesse assunto. Falou de morte é mas comigo fica só entre mesmo. nós aqui, hein? Não, beleza, igual o negócio do Elbaf, né? Tá vendo aquele cara na mesa atrás de mim? Quem é? Ele quer. É ele. Eu consigo ver que ele é que vai morrer a qualquer momento se você não me der essas moedas. A gente precisa salvar ele, Lockhart. Deixa eu morrer. Lockhart, nossa, Lockhart, assim não dá, Lockhart. Olha, ó a cara de tristeza do homem, Lockhart. E aí eu vou tentar usar uma enganação, Eu tô mestre. vendo a porque cara só- de tristeza dele. Espero A cara que de não. tristeza de quem? Que eu não entendi. Do cara que tá atrás dele. O cara é Que ele sentado falou, atrás olha de a mim. cara de tristeza do cara, ele vai morrer agora se não me der as Não, moedas. você tá persuadido, cara. Então Então sim, beleza, eu dou 5 moedas pra ele. Você vai matar o cara, Milo? Eu pego. O que você falou? Você vai matar o cara? Ele não parece que vai morrer. Tipo, tá todo mundo aqui de boa. Não, Bastê, não, Bastê. Calma, vai na minha, Bastê. Não, Bastê, eu vou dar 5 moedas pra ele. Ó, o Bastê tá sabendo que eu dei as 5 moedas. Só pra deixar Tá, claro. Beleza, então. Nisso, Não, Bastê, eu vou dar 5 moedas, senão o cara vai morrer, meu Deus. aí eu saio. Tá, compra a vida dele. Eu vou na mesa logo atrás de mim, onde eu falei que tinha um cara que ia morrer. Chego lá e jogo na mesa. Coloca 5 moedas, 5 na mesa e fala assim: quem já viu uma planta chamada Belladonna?
tô atrás dela e preciso pra ontem. E jogo 5 Esper de ouro em cima da mesa. Ô, mestre, eu ouço. Você teve cuidado de falar baixo ou não? Não. Aí eu falo, eu ouvi falar. Eu vi. Lockfar, você não, Lockfar, você não. Mas as moedas são minhas. Eu ganhei minhas moedas de volta, eu sei. Você pediu informação, eu tenho. Foi os gnomos que falou. Para de Os atrapalhar, gnomos. Lockfar. Todo mundo fica olhando um pro outro, tá ligado? Quando você fala os gnomos que falou, tipo... Eles pegam e falam assim, bom, nós... Um pessoal na frente de vocês. E quando o pessoal anda, você vê que eles andam de... Um pouco diferente, ô Milo. Parece que eles estão desviando de coisas no meio do caminho, mas quando você vê, não tem nada, tá ligado? Aí eles pegam e falam assim, bom, eu já vi, assim, eu já vi algo parecido, sabe? Não. Ou É uma você flor- viu, você não viu, são 5 Espers de ouro. É que assim, então. ela é meio rarinha, né? É assim, é... Aí o outro pega e fala assim, talvez seja só uma violeta. Pode ter sido. Você me leva até lá por 2 Espers de ouro e eu te dou os outros 3 De depois. forma alguma, eu nunca vou entrar na Floresta Âmbar. Eu te levo, ô Milo. Cala a boca, Lockfar. Ah, tá quieto, porra. Aí eu viro pro Gnome. Por que não? Me conte mais. Por que você não entraria nessa floresta? Porque perto dessa... Porque há histórias, você não conhece as histórias? Conhece sim, Milo. Todo mundo falou que é perigoso pra cacete. Exato, ele está certo. Eu quero qualquer bebida alcoólica, pelo amor de Deus, qualquer bebida alcoólica, me dá, eu só quero qualquer uma, seja Cara, mais fácil, acessível, rápido. Aqui você chama alguém lá e uma gnoma te esbarra, ela chama Bela, e ela te traz hidromel. Mas é muito puxado mais pro mel do que pro álcool do mel, tá ligado? É alguma coisa bem doce. Mais pro hidro, né? Mais pro mel do que pro hidro, né? Mais pro mel que pro... É mel hidro que chama, melidro. Eu Olha, quero- melidro, é isso que chama. Eu vou querer 2 canelas de bebida e uma eu vou dar na mão do Lockfar, colocar assim na frente dele. A hora que eu vejo ele pedindo, eu falo, ô dona, qual que é seu nome? É Bela, senhor. É Bela Dona. Achou. Aí ela pega e fica, ai, também não é assim. Eu sou doce, mas nem tanto. Não Assim. para quieto, velho. Meu Deus. Eu quero uma também. Eu não sabia que ele pediu pra mim. Eu falo pra ela, já estou pegando a dele, pode deixar. Ah, sim, então ela pega, conta vocês 7. Não, é só 2. 2? Ó, o Elbaf. Miserável. Ela pega e fala assim, bom, vocês não conhecem as tradições, né? Vocês entrarem numa taverna e não beberem nada é meio feio. Não, pode deixar. Eu não vou fazer nada fora da tradição. Vou beber sim. A primeira é de graça, eles fazem caricatura ou não? Não, aqui é tudo pago mesmo. Ah, não, é que a gente... Beleza. Vou falar baixinho pra ela, falar assim, você teria como colocar na conta daquele serzinho ali e aponto pro Milo. A 7? Ah, sim, claro. Você então que paga. Tudo bem, ela vai lá pegar, tá ligado? Ela vai lá e tá pegando e depois de uns 15 minutos ela traz algumas taças de carvalho. Copos, na verdade, de carvalho. Bota na mesa. Tem até algumas abelhas. Algumas boiando na bebida e algumas circulando, rodeando, tá ligado? Eu pego o que tem mais abelhas. Beleza. Rodeando ou dentro? Não, dentro. Beleza. Mano, Eu vou pegar uma, eu espero que por mais que o Milo esteja pegando as informações ali, em algum momento ali, se a moça chegou pra cobrar ele, deve ter olhado pra mim com uma carinha bem Ela- fulminante. Não, Aí ela eu não falo cobrou bem. ninguém ainda. Ah, ainda não cobrou ninguém. Ah, beleza. Ainda não. Ela
O que ela foi buscar foi taça, então, né? Mas você vê que ela marca alguma coisa num papelzinho, tá ligado? Num papirozinho e coloca lá. Bom, então, enquanto ele tá negociando, eu sei que às vezes ele dá uma olhada pra mim por causa do chapéu. E sem explicação nenhuma, eu só pego uma caneca que tá sendo rodeada pelas abelhas, aponto pra ele como se eu estivesse dando um saúde e seguro o chapéu assim. Aí eu falo, eu baf, eu falo baixinho, que eu já tô ligado que eu não posso falar isso alto. Eu baf, pega aqui, tem abelha, porque a abelha é bom pras vistas. Formiga? Quê? Nisso, Formiga que é bom pra vista? Eles é parente. Não, não. Eu continuo tomando a mim. nisso os carinha que tava falando com vocês continua falando, né? Vocês então não conhecem as histórias dessa flor? Não, conte. Bom, a verdade é que você encontra exclusivamente na Floresta Âmbar. Segundo, ela é muito o quê? Ela é muito grande, a floresta. Não há nenhum trecho que explique melhor isso? Aí é que tá o legal da história, meu amigo pequenino. Aí eles olham um pro outro assim. É. Aí eles pegam e falam assim: onde tem essa flor, tem algo que deixa as pessoas loucas. E dizem que às vezes ele é o guardião dessas flores. E que essas flores cheiram tão bem, cheiram mais doce que melidro. Aí eu vou olhar para os meus companheiros de viagem, não vou dizer amigo, é uma palavra muito forte. Vou olhar e vou pensar, quem ali conseguiria sentir esse cheiro? Temos um barman, o druida, que é meio gato, é meio... Aí eu volto, pego as moedas de cima da mesa, falo assim, ok, essa informação vocês não quiseram me levar lá, então não valeu nenhum Esper de ouro. Pego, volto pra junto do Lockfar e do Bastet. E chego pro Bastet e falo, ó, Bastet, conseguimos uma dica valiosa ali atrás. Essa planta tem um odor doce, ela cheira, dá uma sensação de um cheiro muito doce. Você não conseguiria rastrear isso? É. Porque ela é mágica? Acredito que tem algumas propriedades, mas eu não sei se o odor doce dela é por ser alguma coisa mágica. Não, relaxa. O pai, né? Eu sou o pai, no caso, né? Eu. Entendi, Bastet, entendi. Não, Eu já tinha Porque entendido. assim, né? O Lockfar, ele já vai cair bêbado, né? O outro Rapaz, tá morrendo isso envenenado. aqui... Aí eu pego o melidro. Rapaz, um gole, um tombo, não me derrubou. Isso aqui não tem nem propaganda de ser forte. Para. Então, como eu tava, né? Falando? Continue, O Bastet, cara ali continue. já tá pra lá de Bagdá. O outro tá morrendo. Se não for Saúde! Se não for eu, não vai ser ninguém, né? Mas eu acho que eu dou conta assim, eu sou, né, mano? Vocês estão me subestimando, eu sou um gato. Aí eu dou um sorrisinho pra ele assim, aquele sorriso meio de quem não sabe sorrir, sabe? Eu sou um gato, pô, e eu balanço a orelhinha assim, né? Confia. Então tá, Bastet. Toma a frente nisso daí, Bastet. Guia a gente então dentro da floresta, que a gente já tenta levar esses dois agora. Eu acho que desse jeito que eles estão, vão ser mais úteis do que se tivessem sobre. É que não tem como me basear no nada, né? Faz um Mas teste de Bastet- percepção, Bom todo mundo. exemplo, né? Vamos lá. Ah, mano. Bastet. O Basti é muito chato, mano. Percepção, cadê aqui? Relaxa, o pai é perceptível. Pai, é Quem percepção. falta? Ninguém, né?
Quem falta jogar? Não, pera aí, não rodei ainda não. Ah, falta bastante. O perceptivo. É que eu não percebi onde que tá escrito. Né? Aí, ó, Grupo 21 aí. Cê é louco. Também com mais 5. Cara, você Eu também tenho mais 5, tirei 14. Você começa a ouvir, vindo de fora, sons de... Bom, primeiro você começa a sentir embaixo dos seus pés uma vibração muito forte. Enquanto eu tô dando um sorriso assim, eu levanto o pescoço, levanto a orelha assim, e começo a olhar pro chão e farejar e pedir silêncio. Gente, pera. Você começa a ouvir. Então, sentindo isso? Ouvindo? Vendo? Ó, aqui ó. Você começa a ouvir de lá de fora vindo muitos gritos. E cara, cada vez vai ficando maior esses gritos. E cada vez vai ficando mais desesperados. Essa é a palavra, Tá. desesperados. Gente, vira aí. Lockfire, pega o machado. O Peru, não morre, tá? Vem com a gente. E o Milo. Vem, todo mundo vai, ó, muito barulho, muito. Só que também vai devagar, né? Porque a gente não sabe o que tem lá fora, né? Vai vocês na frente, vai. Nisso começa uma correria dentro da taverna. As pessoas começam a ir lá mestre. pra fora. Oi. Me parece, essa correria parece que as pessoas estão acostumadas com isso, tipo, elas estão saindo Não. com Eu já saio com o machado na mão, porque a hora que o Bastê falou, ele falou, Lockfire, pega o machado. Eu já pus o machado na mão, larguei o copo e beleza. Nisso vocês começam a ver essa correria, o chão tremendo e, cara, até alguns copos caem na mesa. Vocês veem algo falando, fenda abrindo, e começa a tremer cada vez mais. Só que é nítido, algo tá acontecendo lá fora. As pessoas gritam e de repente vocês escutam um barulho. Plá! Um guarda é arremessado pela janela da taverna e cai em cima da mesa de vocês, derrubando a bebida em cima de vocês todos. Eu já pulo pela janela que ele foi jogado. Pela fresta da janela, antes disso, tá, Lockfire? Ah, não, sim, eu só tô... Vocês falando. veem algo que parece anormal, um raio parado no meio do plano material primário, verticalmente. Ele deve ter uns 6 metros de altura. E de lá algo está na frente, atacando quem ousa ficar perto. E vocês veem isso. Deixa eu não importei, pessoal, imagem pro mapa de batalha porque eu acabei não tendo muito tempo. Tudo bem. Mas vocês veem isso. Aí eu já começo. É uma fenda, pessoal! É uma fenda, como se eu fosse o maior conhecedor de fendas do planeta. É isso que vocês veem. Eu vou colocar o token de vocês. Eu por conhecimento de animais que eu tenho, eu consigo saber o que é, tipo, parece Aí é que tá. Ou alguma coisa assim. Isso não é um animal. Não, é um demônio! É um demônio! Ele, de fato, parece uma mantícora. Mas imagine como se ele fosse um... o pessoal chama ele de demônio do vazio. A gente já saiu... Bom, eu vou deduzir que a gente já saiu da taberna. Eu imagino que também. Sim. E O que aí... que a gente vê, mestre? Vocês veem exatamente isso. Um leão, algo que lembra um leão, com dentes mais protuberantes para fora.
o rabo dele é pontudo. Não é como um escorpião, mas ele tem vários espetos. Aham. É tipo uma massa. Sim, pode lembrar, mas com os espetos maiores. Sim, sim. Duas asas dragonescas se postam nas costas dele. Muitos guardas, porque essa Linsk é uma cidade governada. O governo está aí. Toda cidade que tem um portal é porque o governo protege. Tá? Você vê alguns guardas que estão aí sendo arremessados, outros correm de medo. De fato, agora vocês estão de frente com isso. E os gnomos nem tentam entrar pra bater nela. Na verdade, ela não é desse tamanho, ela é maior que isso. Eu ia perguntar qual o tamanho dela. Pronto, agora está certo. Muito grande. Tem 4 metros de altura? Não. Tem. Uns 4,5. Então. De altura, mas não, com as 4 patas no chão, não. Com as 4 patas no chão deve ter uns 3,5, quase 4. Se ela se postar, ela fica com, sei lá, 5 e pouco. Beleza. Mas ela anda de 4, tá? A gente Ah. vai chamar de mantícora, mas é um demônio do vazio, beleza? Porque ela veio da dimensão do vazio. E aí, Tá. eu não posso pedir outra coisa pra vocês, senão Além da iniciativa, né? rola a iniciativa. O momento Gente, que o Lockhart cli- tanto esperou. Clica no token e depois rola a iniciativa, por favor. Vamos lá. Então, vai virar logo o toque. É perto do escudinho aí. Isso. Da CJ, da colina. Na ficha é do lado da CA, gente. Achei. Deixa eu rolar dela. Lockhart. Cadê o Scroll? Tô por ali. Ô mestre, Oi. deixa eu te informar um negócio. Como eu usei infusão na minha clava, a minha clava se torna uma arma mágica. Quando eu uso uma arma mágica, eu posso, em vez de usar força ou destreza, eu posso usar inteligência como modificador. Então eu vou Bom. pra mais 7, tá? Beleza, fechado. Você quer fazer uma... Se você quiser, faz uma arma embaixo das suas, como se fosse arma mágica. Aí você faz tudo baseado na inteligência, sacou? Se você quiser, senão a gente pode somar na mão mesmo. Ah, aqui já tá, eu coloquei aqui a informação, ele já colocou pra Ah, mais 7. beleza. Então tá, beleza. Tá ótimo. Eu rolei errado. Eu tô respondendo ao Milton um pouco ali pra trás do Lockhart, mas com uma clava na mão. Peraí que eu rolei errado. Filho, deixa aqui, por favor. Tá vindo. Não entrou na iniciativa dela. É. Peraí, 2 Pena, minutos. né? Que pena. É uma pena mesmo. Ah, não tem iniciativa no negócio de monstro. Bom, eu vou rolar de novo, de qualquer forma. É porque eles sempre começam no final. Ah, tá bom. Ué, é assim? Ó, eu vou rolar de novo e aí a iniciativa dela. É um modificador de destreza, então é isso aí. Tá? Beleza. Ai, 18 total. Ô, mestre, eu vou rolar de novo, porque o meu não foi, tá? Mas é 14 o primeiro resultado. Tá. Ah, já quer 14 de novo. 14 total. Isso. Mantícora foi 18, né? E aí, decrescente. Bastê, você é o primeiro. Eu senti, né,
tava o caos lá, eu fui o primeiro a notar. Então, por roleplay, é por isso que eu tô tomando partido primeiro, tá? Tá Mas bom. Foi pelos dados. Eu vou, mano, assim que eu peço pro Lockhart pegar o machado dele, eu já não posso fazer outra coisa além de um esquentar metal boladíssimo nele. Então ele passa assim, eu já pulo, Lockhart! Olho pra ele e aí eu faço o esquentar metal na lâmina dele, do Beleza. machado. E como uma ação bônus, eu quero usar a lâmina flamejante. Vou colocar aqui um negocinho que você tá em concentração, beleza? Lâmina flamejante com uma ação boa. Beleza. Isso. Beleza. Ah não, eu não posso, ela é concentração também. Ah, é, aí um perde o outro, Não, então eu vou manter só o esquentar metal e vou puxar meu arco pra ficar preparado, Beleza. né? Beleza. É a mantícora. Mano, a mantícora, eu vou chamar de mantícora, mas igual a gente falou, né? É um demônio do vazio. Ela pega, bate em algumas coisas que estão no meio, como, sei lá, banquinhos e coisa, coxo de cavalo e tal. E ela olha pra vocês. Tá ligado? E ela dá um dash. Um dash não, que nem precisa, né? Ela vai até aqui e ela vai bater no Milo. O primeiro ataque dela vai no Milo. Primeira... Quando Ela falou levanta- o primeiro ataque é porque vai ter mais de um. Ela levanta a mão e desce de cima pra baixo no Milo. A pata, né? Ou é não? Ó, Ai, É verdade, ela tem pata ou tem mão? É uma pata com umas garras muito protuberantes. o Milo tá pra descobrir, ô Basta. Se você esperar mais um pouco. eu Ele acho te que ele conta. vai conseguir descrever muito bem. Não, então eu vou esperar. Ai, ele me interrompi. É 7 de dano de Morte. cortante. Na verdade ela tem... Pera aí. Não, peraí, não. Pra que Não, a gente não tem que esperar nada, é combate. Combate tem que Segundo- esperar nada. Segundo ataque vai em cima do Milo de novo. Puta que pariu. Ela é pequena, mas tá chamando a atenção, hein? E ela pega e vai dar uma mordida em cima do Lockhart. Ué, não era do Milo? Não, é o Ah, terceiro. Esse é o... Entendeu? Ela bate com as duas garras em cima do Milo. Depois ela vai dar uma mordida no Lockhart, mas 11 eu imagino que erre. Ó. Milo, você tomou total 16 de dano. Tá bom, né? Faz Vou assim, tirar aqui. faz assim, mas- Milo. Vai em cima da sua ficha, aí vai aparecer 3 bom, círculos. Um é verde, certo? Da sua Não, ficha não, perdão, do seu token. Sim. Vai aparecer 3 círculos. No círculo verde você escreve menos 16, ele já tira da sua ficha lá no coisa. Escreva o número menos 16, né? Não, escreve menos 16. Ele já te debita já. Ó, beleza. E eu buff. Puta que droga. Pera aí, 2 minutos. Mentira. Calma aí. Fica assim não, eu bafo. Eu acabei de tomar É. duas patadas e a mordida que era pra ser fudida, Né? ele errou. Ô mestre, só me esclarece uma dúvida. A habilidade de ataque extra. Se eu fizer um primeiro ataque com magia, o segundo pode, tanto faz. Pode ser com magia também ou arma. Com magia Porque você eu tenho- diz magia mesmo. Se você castar uma magia, já não é um ataque, entendeu? Se você... É assim, ó. Tudo é ação. Então imagina que se você fizer uma magia, assim, em vez de uma ação de ataque, você tá fazendo uma ação de conjuração. Então Ah, mas- não cai no ataque extra, tá ligado? Loucura. Mas enfim. Eu vou ler Como- essa regra melhor depois, mas vamos assim, porque eu fiz desse Ah, jeito beleza. na outra mesa também. Eu vou tentar usar, mestre, assim, quando tava acontecendo
esse alvoroço de todo mundo sair correndo, o Bater falar pro Lockfire pegar o machado. Eu automaticamente já falei assim, bom, deu merda, vamos ter que fazer alguma parada. E nisso, como a gente tava numa taverna, eu já mirei algum prato de comida e já catei uma comida que seja lá. Tá. Só que eu vou tentar ganhar pra você, né? Toma. Vai lá. Aqui fala que é um pedaço de comida apodrecido. Você pega um pão mofado que tem ali perto. Boa, beleza. E vou usar a magia da beberragem cáustica de taça. De taxa. Taxa. Um jorro ácido emana de você em uma linha de 9 metros de comprimento. Beleza, escolha. Cada criatura nessa linha deve ser estendido guarda de destreza ou caracol verde ácido pela duração. Caralho! O ácido em si e outra criatura. Uma criatura coberta sobe 2d4 de dano de ácido no comer de cada um dos seus turnos. Boa, moleque. Pela duração, né? Aham. E você tá em concentração também, né? Aham. E eu quero usar ela no segundo círculo. É isso? Ai, Segundo círculo, ela 2d4, ela aumenta, então é 4d4. Entendi. Legal. Pô, vou fazer uma salvaguarda então. Cara, torce pra eu tirar menos que 14, hein? Cara, você joga o ácido, você joga esse jorro de ácido, a mantícora chega a pegar nela, mas pega na juba dela e ela se balança e já sai esse ácido, tá ligado? Todo. Costa, escravata. É, já não tem mais, como é que fala? Não precisa mais ficar em concentração. É isso, eu passo. Beleza, Milo? Ok. Eu vou atacar a mantícora com uma adaga. Vou arremessar uma adaga nela. Ah, você vai arremessar, beleza. Vou. Vai lá. Como é destreza, é só clicar na adaga mesmo. Matou. 19? Matou. 19 é final? Hã? 19 é final? Eu esqueci disso, mano. Não, pera aí. Deixa eu ver se é final. Como assim? Ué, você pode Eu recorrer à acho que sorte esse- pra tentar fazer um melhor. Você pode- Ou você aceita que é Ou 19? você pode aceitar que é 19 e mesmo assim pegou, viu? É, não, 19. 19 é 19. É sensacional. Quando ela acaba de te bater, tá ligado? E morder o Lockfire e receber essa jorro de ácido, você joga a adaga e acerta. Porra, se não pega também, eu já ia desistir, sair correndo, deixar todo mundo atrás. Né? Porra. Pode rolar. Clica em cima de 10 vezes a adaga. Tá, eu tenho mais 3d6, tá? Então, mas entrou no ataque furtivo? Porque você não uma tava arma de escondido. habilidade. Você tem Então, que- mas quando tem um inimigo a menos de 1,5 m dele, eu não precisaria. A gente tá. Vocês estão a... É que assim, ó. Ah, tá, Vocês estão a 3 metros, entendeu? Não, Mas o então- alcance dela com a garra é 3 metros? Ela é um bicho grande, né? Então o alcance dela é grande também. Não, beleza, então é só os 5 perfurantes. Beleza, tô marcando aqui que ela levou 5. Tá. E aí com a minha jogada bônus eu vou dar um. Como que é o nome que fala quando você sai da Dash, combate? esconder, desengajar. Desengajar. Eu vou desengajar e já vou me deslocar pra trás do Lockfire. Super desencar, sabe? Beleza. O Lockfire vai rushar. Lembra que você não tá escondido, tá? Você tá só atrás. Porém, como você tá escondido não, você tá atrás de uma coisa, né? Você tá ganhando mais 2 na sua CA por estar atrás de alguma coisa, tá ligado? Sendo Lockfire eu não ganho mais 4 não, porque eu Pode ser, não, mais 4. É uma cobertura total. É. Você só não tá escondido, tá ligado? Se ela quiser, ela tenta te Só a acertar. cobertura total. Vai lá. Inclusive sou eu, né?
Vai lá, Lockfire. Bom, eu tô com o meu machado na minha mão, certo? Está. O que o Bastê fez comigo mesmo? Ah, ele esquentou o metal, né? A minha divindade é do que mesmo? Ah, é do fogo, Ai. né? Eu vou fazer o que agora? Ah, vai atacar, né? Eu vou usar auxílio divino. Eita, me explica. Eu tenho já, tipo, nível 1 eu já tenho. Tá. É uma ação bônus, alcance pessoal, concentração até 1 minuto. Sua oração fortalece com radiação divina. Até o fim da magia, seus ataques com arma causam 1d4 de dano radiante extra ao atingirem. Muito forte. Caraca. Mas isso é uma magia? E quanto que dura? 1 minuto. Em concentração também, né? Sim. Então você tá concentrado, tá? E é em mim. Eu não consigo colocar em ninguém, porque a própria magia fala. Sua oração fortalece você com radiação divina. Beleza, você tá concentrado nela. Vai lá. Beleza? Ah, moleque. Você tem que Vamos chegar lá, né? pra acertar, você tem que chegar perto, tá? Sim, eu vou vir aqui e vou bater. Olha, a música até parou, Deus. Olha, o coração deu até... Vou bater mim, com o meu vai. machado, né, óbvio. Caraca, ela morreu, ó. Eita! 20 é final? É. Então beleza. Pode rolar o dano, Meu depois Deus. somar Ó, os dois eu vou D4. clicar aqui primeiro, depois Tá. eu vou ver, pode ser? Pode. Tá. Qual que é o dano da magia do coisa mesmo? É um D8? É 2D. 4, deixa eu ver aqui. Mas pode jogar mais um D4 aí. Ó, eu vou colocar um D4 que é o do meu dano, tá? Tá. Como é que é, Bastê? Desculpa. São 2d8 de dano de fogo. Beleza. Pode jogar mais 2D8 aí, então, Loki. Nossa. 12 com 5, 17, né? Nossa, mas aí você entregou meus d8, né? Foi, você tem mais um ataque, né? Eu vou fazer, obviamente, novamente eu vou bater. Vai Bastê. Vou bater. Oi? É? Vai lá. Mano. Tava abrindo minha ficha de novo. Hum. Não acertei, né? Lockfire, Hum. você escuta uma doce Ixi. voz já conhecida no seu ouvido. E ela fala pra você: Então, Lockfire, nos encontramos novamente? E aí, sorte. Você não precisa de, sei lá, uma ajuda? Não é questão de precisar. O problema é o custo. Não, mas esse custo sempre muda, não é tão grande assim mais. E lembrando que agora eu posso te dar um crítico garantido, né? Mas. Vocês estão ouvindo a música falando isso? Sim. Sim, Beleza. sim. Então. Mas é que é uma penalidade definitiva, né? Bom, Eu preciso da minha vida. você sabe, eu sempre estou aqui. Você quer agora ou não? Ah, eu tive um ataque bem sucedido. Dessa vez eu passo. Mas, sorte. Muito obrigado. Lembre que eu sempre estou. Aí quando ela vai falando, tá ligado? Aham. A nossa câmera vai voltando a ficar em velocidade normal. Saca? E teu machado depois bate do no ataque que eu errei, eu bati o primeiro, aí no segundo eu errei assim, bati no chão, aí eu vou assim, e eu ainda fiquei assim, eu sei, eu tô respondendo a sorte ainda, Aham. tipo assim, beleza, só isso. Não faço Bastei. mais nada. Então, tem que ver isso aí, tá ligado? Porque assim, teve um momento na vida do jogador
ele tem muitas opções, né? E ainda mais quando você pode fazer magia, né? E aí de uma aumenta pra 47, mais ou menos. Que é as que eu consigo fazer. Não, mas felizmente, tá ligado? Eu vou junto com o Lockpar. Vou avançar. Caralho. Vou andar pra frente. Lockpar aí? Você quer que eu... Ah, pensei que você queria que eu colocasse. Não, eu consigo. E vou bater com a lâmina. Mas você não tá com a lâmina. Ah, eu não fiz ela. É, Aí- você tá concentrando... É. Ô, mestre, eu me transformando, eu continuo concentrado, né? É, a gente tava desse jeito na mesa anterior. Podemos continuar. Não, então não vou transformar. Minto, vou sim. Nesse momento vocês veem lá de trás. Deixa eu voltar onde eu tava. Lá de trás, o Bastê se dobrando no chão, tá ligado? E se transformando num belíssimo tigre. Tigre mesmo, preto tigre. com as listas. Não. É, Não. O tigre dente de sabre, tá. por favor. Com as presas crescendo assim, batendo no queixo dele assim. E ele, um tigre negro assim. E aí eu vou sair correndo, né? Deixa eu abrir a ficha aqui do tigre dente de sabre. E aí eu vou sair correndo em direção à mantícora. Uhum. E o tigre tem bot? O dente de sabre tem bot, né? A minha tá em inglês. Cara, eu não lembro. Acho que não, né? Eu vou ver, só um minuto. Tá na tua ficha aqui dentro de fichas úteis. Tem Eu tigre vi, dente de sabre. Eu realmente não lembro se tem bot. Acho Bite, claw, pounce. If the tiger moves the last feet, straight toward creature and then hits with the claw attack. In the same turn, the target must be succeeded on não. strength. Se você se mover por 5 quadrados até a criatura e atacar com garra, no mesmo turno, a criatura pode ser sucedida num save throw de força, ou ela vai cair perto de você. Derrubada, né? Sacou? Ô, E aí Bastê, você- faz isso aqui, ó. E aí, Vem pra cá e vem pra cá. e aí você pode fazer uma mordida como ação bônus. Só que sua ação bônus você já usou pra se transformar. Mas eu posso dar o bot ainda. Dando garra. Você pode dar o bot, mas tipo, o que eu digo é assim, a ação bônus já não vai contar, sabe? Flanqueia. É que eu tava na ficha, né? No vídeo do desenho. Mas eu vou flanquear, relaxa. Vou vindo aqui assim, ó. E vem. E aí eu vou dar bot nela. Beleza. Tem que ser clown, né? Você tem que atacar com garras primeiro. Você fez com vantagem, né? 17 é final? Vai ser. 17 tá pegando. Então morreu, né? Morreu. Joga o dano aí, vamos ver. Vou só mandar um ponto aqui pra subir e puxar. Aí, ó. Tá vivona. Não, mas Bola. ela tem que ver se ela cai, né? Oi? Ela cai. Eu vou fazer o Save throw de teste. força. Vou fazer, desculpa. Eu tava vendo outra coisa aqui, desculpa. Ela tem que tirar 14 ou mais. Tá vivo? Putz. 10 aí, vai. 10 aí, Tombou. Cara, quando você bate, ela realmente, ela Vira tomba. em cima dela, assim, ó. Mano, ele vem dar uma garra, um bate com a garra fortão assim, ó. Tipo, no focinho dela, assim, na cara dela.
e ela bate com a cabeça no chão e ele sobe, assim, tipo... Já dá uma mordida. Dela. Eu não posso usar ação bônus, já usei pra transformar. Ah, é verdade, verdade. Mas, tipo assim, o Bastê tá por cima dela agora, entendeu? Pede pra mamãe, filho. Em cima do fêmur dela. É, Ó, eu em só cima troquei, do dedo anelar dela. Vai tirando, vai. só troquei a tua ficha pra esse carinha aqui, ó. Entendi. Só pra representar você aí. Caraca, você tá muito maligno, o Bastê é muito mais fofo, mas beleza. Essa é uma criatura da fenda, isso aí, filho. Deixa eu- Né? Vejudo com a mantícora. Cara, Aí, beleza, você eu foi tô bem agora por sucedido. cima dela. Passei. Mantícora. Bom, Pera aí que eu tô quer ir? pensando aqui. Cara, primeiro a mantícora movimenta o rabo dela e ela é como se ela desse uma estilingada, sabe? E vai um ataque com um dos espinhos da cauda dela no Elbaf. O! 11 não chega a pegar. Não chega, meu rei. Bastê, ela vai fazer uma mordida em você. Vai, Mesmo- tá por cima? Furtivo, você tá doido? Como é que você vai estar furtivo em cima Não, mesmo dela? por cima. Por cima. Ah, tá. Mas ela faz com desvantagem, não tem problema. Tudo bem. Aí desvantagem cai igual do. Obrigado, Deus. Desvantagem igual do Jeff, pronto. Nossa, 17 se fosse normal, eu acho que eu ia morrer. Não, E depois Não ela é. vai... É final, mestre? Oi? 8 é final? Vai brincando que eu uso a sombra aqui, pessoal. A sorte. Cara, ela vai fazer um teste de força pra se levantar. Então faz um teste de força contra o meu. Contrário. Deixa eu ver quanto ele tem aqui. Chegar Ele com a tem calma na 18. cabeça dela tem desvantagem. Ó, eu joguei com desvantagem, mas não é com desvantagem. Porém, eu considero primeiro o número. 15. Então tá considerado no 15. Ô, mestre, Oi. ele tem 18 mais 4. Então joga um Da D20 mais ficha. 4. 20 mais 4? É. Ah, mano, vai tirar logo todo. Cara, ela levanta e ela tá de pé. Ô, mestre, você não tem um ponto de inspiração aí, não? Quem? Por quê? Ué. É ponto heróico, não é ponto de inspiração mais. Ah, E não você tem não mais, tem, eu não. sei. Não tem. Ok. Então vamos fazer o que, né, mano? Eu saio de cima, né? Ela me derruba. Não, ela tá em pé e você tá em cima ainda. Não, agora ela tá Não solta. pode perder a pose. Ela tá livre. E é isso que ela faz. Eu bafo. Ô, mestre, quando você tá em concentração, você pode atacar? Pode, normal. Ai, acabei de fazer isso. Não, tipo assim, quando eu estou concentrando, é a mesma coisa. Sim, Pode. Então, mestre, eu... Ah, pode explicar aí. O que você não pode é fazer outra magia que exija concentração, porque aí você perde a concentração na que tava. Ah. E quando você receber um ataque que entrar, que der dano, você vai ter que fazer um teste de constituição. Não, tá, beleza. Se você for mal sucedido, você perde a concentração. Outra pergunta que eu preciso fazer. Uma arma mágica pode receber uma parada, um buff? Tipo, esquentar metal na minha clava, que já virou uma arma mágica. Pode. Tem porque eu problema. fiz isso. Eu acho. Exatamente. Então, mestre, eu vou tentar lhe descer da porrada com esquentar metal. Porque minha magia de segundo círculo eu posso usar ela. Qual que é a tua arma mesmo? É uma clava. Tá, beleza. Tá? E eu acabei com as magias de segundo círculo, tá? Beleza.
Que é? Joga um D20 normal? Não, agora você tem que chegar perto dela, né, primeiro, pra atacar. Vai, vai. Nossa, velho. Nada não. Agora você joga a clava com mais um, né, porque por conta da sua arma mágica, né, que você fez infusão. Sim. Pode rolar lá. E é com Mas inteligência em vez de força. Então, tipo assim, então ela já tá com mais 2, tá, mestre? Contando com a questão da inteligência e a questão do coisa. Arma mágica. Arma Então- mágica. Então é assim, ó, um D20 mais 3 mais 2. D20 mais E 5. esquentar E- metal? Não, esse causa dano. Na verdade é assim, ó, é um D20 mais seu modificador de inteligência, que eu não sei quanto é. 3. Então um D20 mais 3, aí mais um por causa da infusão que você fez. E agora mais um por causa da arma mágica. Caralho. Não, peraí que eu não entendi. Peraí. Proficiência não rola? É isso, por isso que eu tô aqui, doido. É um D20 mais sua proficiência, que é 3, mais seu modificador de inteligência, que é 3, e mais mais um por 7. conta da arma mágica. Então um D20 mais 7. Credo. Melhor que o Hugo, melhor que o Lockhart. Ou não, né? Tá chegando igual, né? Tem que acertar, né? É, eu não vou perguntar se é final, porque você já... Nós já sabe a CA do bagulho. Agora o dano, mano, é o dano dela, você pode clicar... Ah, eu não sei qual que é o dano da clave, é um D8? Ou um D6? É um D8 mais 2 de concussão. Então um D8 mais 2. Por que mais 2? Eu peguei isso aqui da coisa. Deixa eu pegar. Ó, deixa eu tá certo. Vou pegar sua ficha. Merda. Cadê? Buff. Ó, ela é um D8. Ah, tá, não. Ela é um D8. É um D8 mais inteligência, né? Ou é mais força que ela causa no dano? Inteligente. Aí eu já não sei. Aquele negócio teu é você soma inteligência no ataque ou no dano também? Peraí, deixa eu ler aqui. Então me apertou lá. Cadê? Oxe, caralho, cadê o logo? Peraí, mestre, que não tá aqui na minha ficha aí. Vai lá, fala texto. Quem caiu? O Bastê caiu. Eu caí? Do Roll20 sim. Ai, meu Deus. E agora? 2 segundos enquanto isso. Extra, cadê? Ferreiro. Magia de ferreiro aqui. Você ganha proficiência com armas marciais. Quando você ataca com uma arma mágica, você pode usar seu modificador de inteligência em vez do modificador de força ou destreza para jogadas de ataque e de dano. Então eu vou colocar aqui int aqui, ó. Então você vai fazer assim, ó, um D8 mais 3, né? Um D8 mais 3, mais 1, que é por conta do seu dano com arma mágica. Depois mais 2D8, que é o esquentar metal. Nossa, parece que dói, né? Então são 3D8 mais 4. E Nossa, 2D8 é de fogo. Eu fiz do jeito que você falou primeiro, vai dar na mesma. Tá né? bom, vai dar. Vamos ver se machuca. Você bate, ela dá uma urrada, tá ligado? Pega bem nesse músculo da patela dela. E ela dá uma urrada, mas ela tá viva, tá de pé. É ataque extra, assim, só de base? Então, você tem ataque extra mesmo no Tem. coisa? É quinto nível. Beleza, vai lá. Ataque extra. Essa é a mesma coisinha. Então, Sim, leve, só pra ver se eu faço Aperta- mais uma. vai lá então.
D20 mais 7. É. Então vai, né? Então vai. Em vez de você digitar tudo isso, você pode apertar a setinha pra cima, viu? Ah, porque aparece histórico? Você aperta uma vez, aparece o último, duas vezes o o penúltimo e assim vai. Beleza. Então vai mais um aqui, ó. É porque eu não sei que você não tá usando a tua ficha, mas tá bom. Ah! O quê? Caralho! Caraca! Sem derrubar um chapéu, cara, sou muito bom. Como que você matou ela? 23 de dano é final? Ah, vai tomar no seu gol, Pedro! É final. Como que você matou ela? Porra, vai ser com uma clava no meio do focinho. Estilo, pra quem conhece One Piece, Kaido versus Luffy. Vai ser uma Haikoseki na cara assim, ó. E vai fundar ela, mano. Vai jogar ela pra baixo. Nossa, mano, Quando- quando ele bate no focinho, você olha pro Bastê, até o Bastê sente a dor de tomar um tapa no focinho, tá ligado? E o Bastê vai tipo... É. Cara, quando você bate no focinho dela, ela já urra de dor, já cai com a cara no chão, tá ligado? O crânio dela tá até desfeito, assim, sabe? De disforme por conta da força da batida. O chão dá uma rachada, uma leve rachada, que o chão é de terra batida. E cai e já não respira mais. As pessoas, os gnomos vão chegando perto de você e já começam a comemorar. Viva! Viva o guerreiro! Não sei o que. Eles começam a urrar e começam a te levar para dentro da taverna de novo e começam a te encher de flores, tá ligado? E de melidro. Você é o grande salvador, não sei o que. Mas uma coisa que vocês notam. A fenda ainda está lá. E o que isso quer dizer? Não sei, a gente vai deixar para a próxima sessão. Nós nem Eita, começamos a história propriamente dita da Guilda da Abóbora. Ô, mestre, eu queria pagar de Guilherme, pagar de Bastê. Agora, pode ser antes de acabar? Pode? Eu queria lutear a Mantícora. Ah, olha Cara, só. você- Eu posso explicar? Eu acho que eu- Tá em formato de tigre e eu não tenho polegares. Eu acho que eu sei o porquê, mas vai lá, pode. Eu vou, não sei. Você Vai pode lá. falar que. Você pode falar assim, não. E beleza, você acaba está- a sessão, acabou. O que você está procurando? Cortar a cauda dela e usar de. Como se fosse uma corrente com uma bola de espinho na ponta. Ela não Usar funciona. como arma. Muito mais. Cara, ela não funciona desse jeito. Ela não bate e dá o espinho. Mas se você bater em alguma coisa, ela vai fincar os espinhos e os espinhos vão sair da cauda dela, entendeu? Não entendeu? Entendi, acontece? né? Eu entendi, Ela- Mas você eu tô pode falando assim, cortar, o Lockfire não sabe disso, concorda? você pode cortar e ficar com ela como uma arma. Mas ela é Beleza. assim. Ela, quando acabar os espinhos, acabou. Vai virar Beleza, um bagulho. beleza. Entendeu? Beleza, pode colocar aí. É um D8 de dano, mais a sua força. E você ainda tem 23 espinhos. Quando acabar, ela vira uma cauda sem nada e aí não usa mais, beleza? Mestre, antes dos finalmente, eu queria falar que eu acho que o Lockfire agora mereceu um pontinho heróico. Por que você acha? Por lutear o. Aí pegar a Essa ideia porra do foi rabo muito do bicho, boa, mano. Merece um velho. heróico. Você tinha falado que como jogador eu posso fazer isso, né? Dar um Pode. pontinho heróico. Então é um Pode. pontinho heróico aí pro Lockfire. Lockfire, você ganhou um D4. Tá aí contigo, beleza? Lembra que esse não é acumulativo. Tá. Beleza? Acabou. Acabou a coisa. Acabou a. Acabou, já é. Pronto, acabou a sessão, é isso.
Acabou a sessão não, Não acabou vai, a não. história e é isso? Perder. Ganhamos, né? Ganhamos. Por enquanto, Acabou. vocês ganharam. Eu Vocês voltam pra taverna e vocês estão sendo ovacionados e tal. E é o que eu falei. A Fenda, que talvez... Quem de vocês já viu uma Fenda no plano, em etéreo? Talvez o Bastê. Então. Talvez é o Bafo, mestre, por ter esse envolvimento com o governo e saber de coisas, às vezes, secretas. Eu acho que tá mais pro Elbaf. Eu Elbaf, também. Eu não tenho nenhum lore programado pra isso. Cara, Bastê, você já viu, mas você viu e meio que não sabia o que era nem como se formava. Elbaf, você já viu dentro de um cilindro de vidro mesmo, muito, muito, muito guardada dentro de uma câmara, uma sala, uma saleta dentro da Torre Primal. Beleza? É isso, dentro da Torre Primal, não sei Você até então vocês sabiam das histórias, tá? Do Lockfire ficou sabendo agora. Mas vocês sabiam. Pelos dois lá. O que é fato. Melhor, quem quer fazer um teste de religião aí? Ou de história? Eu não vou nem fazer. Eu não vou nem fazer. Tô fazendo já. Vai lá. O pai é como? Glória a Deus, filho. Religioso. Glória a Deus. Aí eu vou lá e faço de história. Né? Ah, mas você fez história ou de religião? Não entendi. Nenhum, peraí. Fazer Eu fiz história. Não, mas já tá. Foi o Foi o Elbaf. Elbaf que fez, Fábio. já rodei. Ainda bem que o Elbaf Não, o fez, Elbaf né? fez. Não, mas como eu tava dizendo, o Elbaf fez aí a história. Então... O Bastê, você fica olhando e você consegue assimilar que é muito parecido com o que você viu no passado, beleza? Só isso. Elbaf, você lembra das histórias do que é uma fenda e da dimensão do vazio. Você lembra da história de Gaia fazendo o plano material primário. Gaia separou a dimensão do vazio do plano material primário e separou os demônios do vazio de nós, né? De vocês, né? Do plano material primário. Porém, vez em quando, por motivos diversos, abre-se uma fenda e um demônio consegue passar, um ou mais. Se a fenda continua aberta, pode ser que mais demônios consigam passar por ela. Como se fecha, você não sabe. Tá. E assim a gente se despede. Obrigado, galera. Provavelmente na próxima sessão a gente começa a história. Mas vocês chegaram até próxima Floresta Âmbar, que é muito bom. Vivos. Daqui, ó, é da Mantícora pra cima, gente. Beleza? Então, Relaxa, meu combo tá preparado, tio. Você é louco. Né? vou começar de trás pra frente. Eu vou começar de trás pra frente. Bastê, Guilherme, boa noite. Opa! Boa noite, entendeu? Hoje, o Bastê tava mais apagado no começo da sessão, ele tava muito avoado, né? Literalmente. Porque a gente deu um rolezinho de barquinho voador. Mas agora, né, mano, já chegou botando respeito com as 4 patas em cima do peito da mantícora, das costas dela, entendeu? Tava precisando de um combatezinho, né, ô Gui? Eu gosto muito de história, tá ligado? Eu sou jogador de historinha. Mas um combatezinho, às vezes, pra deixar o mestre nervoso é tão bom. É tão bom. Milo, tão bom. Renan, boa noite. Boa noite. É isso aí, hoje foi pra suar um pouquinho aí, pra entrar nessa floresta aí e ver o bicho pegar, conseguir essa flor aí. Top Aí. demais. Elbaf, Jeff, boa noite. Boa noite. Eu queria falar que toda a empolgação para interpretar esse personagem agora valeu a pena. Eu mudarei o nome de Elbaf para Yamato Oden. Oden, corte o plano. Lockfire, boa noite. Boa noite. Só queria te corrigir, mestre. Você falou que a história nem começou, a história começa no
teoricamente, estamos ao vivo. Boa noite para todos vocês. Já começa, para mim, a história começa aí. Não tem dessa, a história não começou. Nós tivemos 2 sessões incríveis aqui. A história já começou. Estamos jogando. Top demais. E boa noite a todos vocês. Gente, obrigado por quem assistiu. Quem tá vendo a gente pela plataforma roxa já lembra de seguir. Quem tá vendo pelo YouTube, dá o like, segue o canal, que a gente tá ganhando uns seguidores e tá muito bom. Para quem quiser histórias como essa, sigam a Guilda da Abóbora no Apoia-se. E é isso. Boa noite, muito 20 no D20 e até a próxima.